é assim, a gente já começa no bate-papo, entendeu, Sara? Entendi. É desse jeito. A gente já começa dentro, já. Já Quando a pessoa começa fala assim, dentro do escuta, agora eu podcast. lembrei que eu tenho que te apresentar. Mas já era. Já era. Já tava era, já começando. começamos. Já começa num bate-papo, né? Tá, Vai, você que corneta. tá aí vendo a gente, hoje eu tenho que apresentar uma pessoa que, na verdade, muita gente, todo mundo já conhece, né? Já conhece. Mas Londrina. Londrina, o pessoal conhece Região. bastante. Muito. Sara Presoto. Eu vou te apresentar, na verdade, com a tua bio, Ah, é? né? Tá. Da bio dela lá, ela coloca assim, que ela é apresentadora, que ela é mãe, que ela é cristã, que ela é cerimonialista, né? Atriz. Atriz. Tem o DRT. Aham. Agora com DRT. Que legal, hein? E apresentadora do E Ver apresentadora. Mais. Escuta, mais alguma Meu coisa? Deus, o que mais? Sou professora universitária. Sou palestrante. Eu ia perguntar isso. Ia chegar nesse ponto Aí? também. Tava. Falaríamos. É. Vamos É. falar ainda também sobre isso. E que mais? O que mais, Sara? E... Ai, meu Deus, eu não sei. Tanta coisa, né? Porque eu acho que a gente... Na verdade, a internet, as redes sociais, a gente fraciona um pouquinho do que é a gente. Que, na verdade, a gente é um pacotão completo, né? Ali Com a gente tem qualidades, com 15 defeitos. segundos, né, de Não dá pra colocar muita coisa, mas assim... Eu fiz questão de colocar que eu sou cristã. Eu fiz questão de colocar que eu sou mãe. Mas não deu pra colocar Do que eu sou Benjamin, filha, que eu sou maravilhoso. esposa, que eu sou amiga, né? Que eu sou brincalhona, Aham. que eu sou palhaça, que sou Gente intensa ama. e outras coisas mais. Aham. É, Olha que legal. intensa, Né? intensa a gente percebe. É, Quando a eu gente se sou. aproxima de você, É. se é uma coisa que a gente percebe exatamente essa tua energia. Energia. Né? É. Muito O intensa. sorriso sempre ali, com, É. não só sorriso com os dentes, mas com os olhos, de Ah, que verdade. bom. Aham. Que bom. Tá, e se a gente tivesse que falar assim, ó, você tem um cardápio aqui, um menu, só que você só pode comer uma coisa. Qual dessas é você que você fala assim, essa sou eu, ou não? Pode Como ser que é? o qual eu quero ser? Pode ser. Eu acho que cristã. Olha que legal. Eu acho que de uns tempos pra cá, eu acabei mergulhando fundo na questão da espiritualidade e buscando entender um pouquinho mais. Então, porque eu sou o resto, mas porque eu tenho uma crença, porque eu tenho algo que me direciona, Entendi. algo em que me apoiar, entendeu? Então, eu sou mãe, extremamente importante. Acho que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi quando eu fui mãe. Demorei muito pra E ser é tão mãe. bonita ver a relação de vocês, por É. mais que eu veja só no Instagram, mas ainda assim, dá Não, pra ele ver é uma figura. a amizade e o relacionamento de vocês. É incrível. Ele é inteligentíssimo. Olha lá, puxa pra mãe. ele é o amor da minha Carinhoso, vida. né? Ó Dá o pra olhinho perceber. dela. Não, ele é. Ai, não, ele é lindo Eu tenho um demais. orgulho dele. E Ó eu o- falo. Ó o olhinho de mãe. Não, e é uma coisa que eu falo isso pra ele. Eu falo, filho, mãe tem tanto orgulho de você. Óbvio que ele faz as coisinhas que as crianças Meninices, fazem, né? né? Bagunça, desobedece, dá uma enfrentada, assim. É mesmo. Eu falei assim, É. lembre-se, Benjamin, você tem 8, não 16. Porque parece um Aguenta aí. adolescente. Ele tá treinando já. Cara, mas treinou muito Personalidade bem, ali já. Muito. Mas foi a melhor coisa. Mas assim, eu acho, quando eu falo assim, porque o escolher, né? Sim. Porque eu fiz uma escolha, Aham. entendeu? Ok. Então, eu estou galgando esse caminho. E assim, eu acho que tudo que vem abaixo disso, né? Abaixo do quê? De Deus. De Então, Deus. abaixo de Deus vem as relações. E as relações em todos os setores, todos os âmbitos. Vem a profissão, vem tudo. Eu já Mas tive... ele tá em exatamente, primeiro. em primeiro lugar é Deus. E após isso vem o restante. Porque eu já coloquei outras coisas à frente. Entendeu? Acho que não estavam nos locais corretos, na colocação, na ordem. Aham. Por exemplo, coloquei o trabalho acima de tudo. E daí o que aconteceu? Me Disfuncional. desgastei. Exatamente. Fiquei doente, tive burnout, ansiedade, depressão. Meu Entendi. Então, eu tô Deus. tentando, falar assim, vamos ver, qual que é a ordem que deve ser? Talvez a ordem para outra pessoa não é a mesma que deve ser para mim, mas para mim eu entendi que eu tenho que colocar Deus acima de tudo e o Tá. restante. Primeiro Deus, depois a mim mesma, juntamente com a minha família. E aí que vem trabalho. Isso Não tudo é? veio na sua consciência por conta do burnout e da depressão? É. Ou já vinha vindo uma consciência do tipo, eu tô acelerando demais aqui, em algum momento eu vou ter que pisar um pouco ali no freio, ou Eu acho não? que talvez eu pudesse pensar, passava pela minha cabeça, mas a Não se gente importava só- muito. Não, daqui a pouco, depois. Depois. Eu acho que no fundo a gente percebe, mas a gente fala... mas Não tenho tempo pra isso. Não tenho tempo pra isso agora, não tenho tempo pra mim. É engraçado. Não é? E a gente vai protelando a nossa própria saúde, a gente vai protelando a nossa própria felicidade, a gente protela o estar bem. Não, eu cuido de mim depois. Calma. Se eu não colocar a máscara de oxigênio primeiro em mim, eu não vou Não ajuda conseguir o outro. colocar nos outros. Yeah. E eu tava querendo abraçar o mundo
profissionalmente falando, mas também em casa, em relação aos meus pais, meu tio ajudando um monte de gente, meu tio ficou cego, então foi um monte de coisa, a Nesse família toda. período aí? Foi muita coisa, foi tudo junto, que eu falo. Eu não Você tive uma abraçou causa. tudo. Eu tentei, né? E ao abraçar tudo, a Sara caiu. Como Não foi, assim, esse momento? Eu acho Eu que foram ia várias- deixar esse negócio, assim, Pode essa falar a hora situação que mais quiser. pra lá. Não, a pra gente gente falar de vai, outras corta, coisas. Não tem Mas já que baixinha, você volta. mas já que você encaixou no assunto, acho que cabe a gente falar sobre isso, porque acredito eu que foi um momento de Sim. muita delicadeza na sua vida. Então, assim, até peço pra você ficar à vontade de Sim. falar sobre isso. Mas tem muitas pessoas assistindo em casa que talvez esteja num esgotamento profissional Sim. muito grande e que não vê os sinais, assim como você enxergou, mas talvez você não imaginava que pudesse chegar onde chegou. Você pode contar pra gente um pouco sobre Sim. isso e como foi pra você? E eu acho que eu vinha numa loucura ensandecida de trabalho. Eu gosto de trabalhar, eu amo o que eu faço. Sim. Isso é maravilhoso. bom. Então você fala, então não trabalho. Trabalha. E também tem que ter limites. Eu assumi várias coisas. Então eu falo assim, eu não tive um motivo, né? Eu tive várias coisas. Eu sou servil, eu gosto de ajudar as pessoas, sim. né? E tem essa mania de eu assumo, eu dou conta, Vai eu colocando faço. na mochila. Então começou a ficar pesado demais. Em relação à família, em relação às finanças, em relação ao relacionamento. Então, assim, eu falo que foram várias coisas. Eu me envolvi em um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico. E a gente fala, mas você saiu, pronto, você ficou bem. Mas você vai sentir depois, né? Então, eu daí estava trabalhando demais. Mas daí você saiu, daí você ficou bem, então depois você saiu? Não, parece que eu só fui sentir depois. Então... sabe aquela coisa? Eu não estava tendo tempo para o meu filho. E eu estava de manhã na televisão, à tarde na rádio, à noite dando aula na faculdade. Nossa. Eu não estava conseguindo levar bem para a escola, nem buscar. Eu não estava... Falei, gente, meu filho está crescendo. E foi um tempo, assim, um último ano, assim, e culminou com pandemia. Ou seja, foi tudo junto. Tudo de uma vez. Foi tudo de uma vez. E eu estava feliz. Sim. Eu estava realizada. Mas não tava esgotada sem, Mas eu estava sem esgotada. perceber. Eu não estava... Mas era quase como se fosse um personagem, né? Tipo assim, mas alguma coisa que parecia muito legal fora, mas lá dentro as tava pecinhas estavam exausta. desencaixadas. Estavam todas. desencaixadas. E o que aconteceu? Daí eu comecei a ter vários indícios que você não está bem, que você está com uma crise de ansiedade. Refletindo no corpo Refletindo ou na... nos dois. Nos dois. Como assim? Começou na mente. Tá. Porque o que eu estava fazendo? Quando eu queria descansar, ao invés de eu descansar, eu pegava meu celular e não parava de rodar. Eu não parava de comprar. Eu comecei a comprar. Eu comecei a comprar. Foi uma compulsão de comprar. Depois eu no comecei a caso. comer. Alimentar também. Daí eu engordei. Daí eu comecei a não ter mais conseguir dormir. Eu sempre fui tranquila de dormir. Deita e dorme. E dorme 8, 9, 10 horas, imagina. Eu não conseguia dormir. A insônia. Então, isso são indícios. Muitos, né? E foi muito curioso que eu até fez um programa falando sobre a Sociedade do Cansaço, que é um livro do Byung-Chul Han, que é um filósofo, ele é sul-coreano, mas ele é radicado na Alemanha. Ele Sim. lançou esse livro, eu acho que foi em 2010, mas ele chegou no Brasil em 2015. Mas é um livro tão atual. Sério. Que ele fala sobre a sociedade do desempenho. A gente tem que desempenhar. A gente tem que desempenhar. Execução máxima o tempo todo. O tempo todo. Então, assim, nas É a minhas... tal da utilidade, né? Eu Nós só preciso ser servimos útil. se nós somos úteis. E eu sou muito exigente, eu sou muito perfeccionista. Eu cobro dos outros, mas eu cobro mais ainda de mim. Muito. Às vezes eu me assisto e falo, nossa, Não eu acredito. falo, que horror. Olha isso. Você gosta Tão de ser maravilhoso. assistida? Como que é? Eu odeio me assistir, mas eu assisto pra me ver onde eu errei. Aonde eu errou, sou onde eu posso extremamente melhorar. crítica. Extremamente crítica. Nossa. Isso veio porque desde criança sempre fui você assim. Ah, graças a Deus que aqui a gente não é muito não, né? Vou te Mas eu tô contar. aprendendo. Senão A a gente gente não erra um começa. monte, Eu tô aprendendo. senão a gente nem tava aqui, né? Porque se não fosse a cara de pau, Mas isso é algo que eu tô aprendendo e tá sendo tão bom. é legal. Porque senão é uma Errar. carga pesada daí, mas não é, tava demais Sara? em tudo, é uma exigência demais. Mas eu acho que tem a ver um pouquinho, você desculpa falar, você é da TV. Desde muito cedo. E eu acho que o modelo TV, ele é um modelo, não existe erro na comunicação. Não pode, né? Não pode. E já, por exemplo, a internet, uma camada dela aqui, dessa comunicação que o povo quer ver. Outro dia eu estava vendo um podcast bem famosão.
Os caras estavam conversando aqui, de repente o apresentador falou, dá licença que eu vou no banheiro. Ele É, largou o cara sozinho do outro lado. Eu falei, não fez isso. Ele fez e o povo assiste, o povo gosta dessa coisa, por exemplo. Do real, né? Nós estamos batendo um papo aqui, igual se a gente estivesse na nossa casa, sentado, comendo alguma coisa, tomando um cafezinho, Café Cultura. Aliás, um café Obrigada. gostoso. Uma delícia. né? E é diferente vamos dizer TV. assim, do rigor, né? É. Da cobrança, do nível de excelência que a gente sabe que a comunicação talvez da TV te peça. Eu acho que sim. Eu tenho tentado implementar, e tive liberdade para isso, Sim. uma linguagem um pouco mais diferente. Você E viu? dá pra Muito perceber. mais leve. Muito. Sim. E assim, me Sabe? permite Perceber. dizer muito a sua cara. É, né? Leve, claro, que traz muitas informações importantes, matérias Mas porque importantes. dá pra fazer tudo isso, E dá né? pra Sim. com E certeza. ser eu E mesma. a pessoa que tá assistindo de casa quer o programa o quê? 24 horas no ar. Porque Bonitinho. traz isso mesmo, traz essa leveza, É. espontaneidade que você tem. Agora eu tô sendo eu mesma. Olha que Sim. legal. Porque eu acho que eu era meio que um personagem, Então, sabe? E eu acho que talvez essa cobrança de eu por tenho isso que que eu te ser falei. perfeita. É, mas eu acho que não era, tipo, da Só emissora isso. X em si. Uhum. Eu acho que era uma cobrança minha. Tinha a cobrança da emissora. Sim. Ah, você pintou o cabelo. Ah, você engordou. Tem cobrança. Ah, sua roupa não tá Eu legal. lembro uma vez que você tava com o cabelo rosa. Eu tive que tirar. Ah, Lembra? Eu tive que tirar em uma olha semana. aí. Eu tive. O que aconteceu? Eu fiz aquela decapagem no cabelo, tive corte Nossa. químico. Daí eu cortei o cabelo. Falei, agora também não tem mais cabelo. Você não pode ter cabelo rosa. Não posso ter a cor que eu quero, também não quero mais ter cabelo. Sério? Tipo assim, lógico, eu não falei isso pra eles. Não, mas- Mas dá vontade. Mas a vontade era essa. Entendeu? E não são eles em si. É que foi tudo junto que eu falei. E foi uma somatória de coisas. Sim. Um relacionamento abusivo que eu tive. E depois uma pandemia que quem não Aham. ficou doente em algum mundo. sentido na pandemia, abalou, mexeu com as estruturas, gente. Sim. Daí eu passei por alguns episódios de assédio moral. Eu passei por assédio sexual. Tudo isso em pouquíssimo tempo. E não foi pouquíssimo. Foi tipo assim, 1 ano e meio, mas é pouco. 2 anos eu Caramba. passei. Mas é pouco. Por Esse isso. teu esgotamento, vamos dizer Ele assim, não veio à foi, toa. ele foi... Foi uma gotinha todos os dias. Só de que um sabe o que copo. piorou? Porque daí eu entreguei meu cargo dia 7 de junho de 2021. E daí eu tive que ficar cumprindo o contrato até 31 de dezembro. Nossa. Nesse tempo, daí a Sara não era mais a Sara. A Sara é uma personagem. Nossa, que dó. Por que eu fazia? Eu chegava lá, às vezes eu chegava, comecei a ter crise de ansiedade, eu chegava chorando. E eu chorava. Às vezes meu produtor, Sara, cadê você? 5 minutos pra entrar no ar. Eu falei, eu tô no carro. Ela ia até lá, me pegava, vamos, Meu respira. Deus, Sara. Tipo assim, mas assim, Destruída. destruída. Isso você foi vivendo... E daí acho que esses 6 meses, esse lance de eu tenho que fazer, Caramba. eu Foi tenho que fazer. A obrigação de fazer. Eu acho que daí me deixou pior. Porque daí intensificou. Daí que eu tive o burnout. O burnout. Ah, foi nesse período, foi não nesse foi período de antes 6 sair. meses, Ah, não. tá. Nesse período de 6 meses, foi daí que eu tive o burnout com o Benjamin. Eu tava brincando. Você pode- Olha só, eu é, tava você no pode momento contar. brincando com o Benjamin Eu lá lembro no, disso. na quadra, em Uhum. casa, do prédio. De repente eu apaguei. Mas assim, eu fiz assim, ó, tá, pá! Deu, o que foi? Caiu, né, no Eu caí chão. de cara no Você chão, nem apagou? me segurei. Você Mas tava, eu caí de você tava cara. no O pessoal do skate, brincando. Eu nem tava andando nessa hora. Você Mas eu tava brinco. brincando. Eu brinco muito com os meninos. Tanto que as crianças lá do prédio não me chamam de tia Sara. É Sara. Eu sou amiga, entendeu? Entendi. A Sara. Não sou tia, sou amiga. Eu não sou tia, tanto que. Vou às botar o vezes- time de futebol da Sara. Mas você acha? Sara é do meu. Eu estou no time das meninas. O time de futebol das crianças. Aí, olha. Eu faço Ah, parte. Sara, Que isso é legal. demais, isso é Já demais. Meninas, 3-1 com os meninos, hein? Estamos ganhando. Maravilhoso. Adoro criança. Porque eu sou criança, né? Eu me Tem- identifico. tem ela aqui. Não, e daí eu acho que foi tudo isso. E daí que aconteceu? Eu saí, eu falei, pronto, agora eu vou ficar bem. O primeiro mês eu fui viajar e tal, em janeiro Depois, 2022. depois desse que eu saí, episódio que você que eu fiquei apagou. super mal. Eu Ou foi caí, antes? trinquei Você- um dente. Isso. Foi horrível, assim. Fiquei Você toda perdeu a inchada. consciência por Eu alguns perdi. segundos. E tava tendo crise de ansiedade todos os dias, todos os dias, todos os dias, insônia todos os dias. Ali você colapsou, tipo Eu assim. colapsei. Foi o É. auge ali. Daí eu saí, continuei com insônia, continuei com as tremedeiras, comecei a ter síndrome do pânico, comecei a ter medo de dirigir. Falava, gente, eu tô dirigindo aqui, mas se eu não conseguir ficar nessa linha? E se eu Olha for aqui e eu isso. atropelar alguém? E daí eu comecei a ter medo. Nossa, O nossa Benjamin ia mente, sair, olha. ele falava assim, eu falava assim, meu Deus, se um carro passar por cima dele, e se acontecer alguma coisa? Medo, era um medo assim que Pânico não era real. racional. Pânico. Daí, nesse 1 mês que eu saí pra viajar, eu falei, agora eu vou ficar bem, eu tô fora. Vou O descansar. problema era isso, eu vou descansar. Daí o que aconteceu? Dor física. Eu lembro que você começou com a Física. Dor. Dores. Mas uma dor que eu fui em todos os médicos que você imaginar. dor. Eu lembro de todos você os fazendo médicos. stories chorando sobre Mas chorando, isso. Aham, eu lembro desesperadamente. disso.
E eu sei que muita gente depois que teve Covid acabou tendo dor, muita gente que depois de vacina, a gente não sabe o que é, mas assim, o meu caso, Foi eu uma creio que tenha junção. sido, foi uma junção. E foi emocional, né? Uhum. Eu tive dor física, a minha dor da alma, ela passou pro meu físico. Sim. Eu comecei a ter dor, que eu Sim. comecei a tomar um monte de remédio. Eu tava tomando tramadol, mas não fazia nem cócegas, nem Nossa, efeito. remédio Caramba, eu já tomei forte, esse já não- negócio aí, eu fico muito loucão. Eu fico nada, nem muito cócegas. Meu relaxado. Deus, Daí, nessa hora tá você louco. pensou assim, esse negócio é sério. É sério. Aí você pensou. Daí eu falei, gente, eu vou ter que até então eu tava indo ortopedista e reumatologista, né? Tá. E daí, não sei o que, comecei a tomar remédio, pregabalina e tal. Eu ainda tomo pregabalina, só que eu relutei pra ir a um psiquiatra. Você tava focado no corpo. No corpo. É. No corpo, assim, parar essa dor que você tava sentindo ali externa. Daí eu falei, gente, não vai ter jeito. Eu fiquei 6, 7, acho que 8 meses. Até eu falei, bom, vamos no psiquiatra, então. E por que que você relutou? Você Porque eu achava que eu tava não bem, era... Aham. né? Mas eu não tava. Você nunca tinha ido num terapeuta? Não, ou já sempre havia... fiz terapia a Você minha vida sempre inteira. fez? Não, adoro. Sério? Deus abençoe a Alessandra Rocha, te Amém. amo, amor. Maravilhosa. Nossa, minha psicóloga, Todo mundo amo de precisa, paixão. né? Todo mundo precisa de Aham. um. Mas eu fui porque eu achava que não era isso. Minha dor é física. Mas foi só depois eu tomar o remédio, um remédio para ansiedade, que eu ainda também tô tomando, graças a Deus que tem remédio, Sim. é verdade? Sim. Sim. E hoje, assim, daí eu melhorei. E daí eu recebi essa proposta para voltar para emissora TV. aqui, para Henrique, né? Fez quanto tempo depois que você já tinha saído? Fez o Eu recebi quase a um ano depois? Eu recebi a proposta em agosto do Do ano ano passado e eu entrei em março desse ano. Em fevereiro a Uhum. gente começou. Ainda fiquei namorando, eu falei, gente, eu não quero mais Será fazer que televisão. eu quero? Não, eu não queria. Você não queria, Eu tinha não queria. Eu certeza? falei, obrigada, eu não vou mais voltar a fazer televisão. Por quê? Eu falei, porque eu não quero. Eu fiquei um ano fazendo discipulado e eu comecei a fazer um curso que eu queria ir pra África. Eu ia fazer missão na Ai, África. que lindo. Fiz um curso específico pra África, fiz o módulo 1 e fiquei o ano inteiro com discipulado. Foi nessa época que você foi dar aula? Ou não? Não Já tinha tem a ver? sido antes. Não, já eu tinha. fiquei imaginando. Não, Eu já falei assim, tava, às já. vezes você, tipo, vou tentar uma outra carreira Não, aqui. eu dava tá? aula na faculdade, telejornalismo 1 e 2 e produção multimídia. Só que eu dava aula de noite, de tarde na rádio, de manhã na TV. Eu tava sem vida. O primeiro lugar que eu saí foi da Caramba, faculdade. não, Da faculdade. eu fiquei... Foi olha antes só, da tô pandemia de daí, fora. né? Tô tentando imaginar aqui. Eu falei, não, então vai ver que ela pegou e foi inventar de fazer isso aqui pra tentar Depois. mudar de área, abrir... Não, Não, você não, tava... eu já dava Foi antes aula, da pandemia que você deu Foi, aula, foi né? antes, Tá 2019. louco. E amo dar aula, amo lecionar. Sou filha de professores, tenho o maior orgulho de Que ser filha de legal. professores. Sou Aham. professora, eu fiz letras, depois eu fiz jornalismo, então eu já dava Nossa, seus aula de alunos português e deviam te inglês. amar. Amava. Eu tenho aluno meu dentro da redação na TV comigo. que legal! Maior orgulho, Rodolfo, lindo. Te amo. Maior orgulho. Que demais, Gente, eu tenho aluna que Sara. tá fazendo reportagem. Sim. Ai, a aluna minha que é garota do tempo. Ai, eu fico Que tão lindo. orgulhosa. Ai, eu fico tão feliz. Olha que diferença que Né? faz, né? Mas eu acho que eu perdi o gosto. E eu fiquei com tanto medo de voltar a ter tudo que eu passei, que eu achava que era isso. E hoje eu vejo que não. Foi a somatória de tudo. Não dá pra gente eleger culpados, né? Ai, Sim. você é culpado. Não, foram várias coisas. Hoje você consegue identificar. Sim, Uhum. sim. E mesmo a questão de assédio sexual do que aconteceu, eu optei por não processar, até porque não era a instituição em si, que adora os donos, conheço os proprietários e não é isso. Era uma é pessoa uma pessoa em si. Eu falei, eu não Uhum. posso macular uma imagem, entendeu? Sim. Porque tem isso também. Tem isso. Da Porque eu instituição sou e das pessoas. exatamente, é. eu sou muito grata Sim. pelos 15 anos que eu passei, porque assim, o meu nome se construiu, consolidou lá. Ali. Então a gente não Uhum. pode também cuspir no prato que a gente comeu, né? Não. Então eu tenho muito Sim. receio Fora o disso. aprendizado, né? Meu Deus. E eu falo assim, quem fez alguma coisa errado, se sabe que fez ou não sabe que fez, ou fez na ingenuidade ou não, que eu não acredito que não, mas assim, ele A vai se acertar com consciência. Deus, entendeu? Sim. Eu não vou ficar. Nem se sentir, né? Não, Culpada como ai. muitas mulheres se sentem. Mas a gente se sente. Aonde foi que eu falhei? a gente se Aonde sente. que eu dei No brecha? relacionamento abusivo, Isso você tava, quer dizer, isso também tava numa das gotinhas que tava lá no copo. Com mas certeza. Foi a gota d'água. Foi o que transbordou. Foi essa gota. Vai fragilizando muito, né? Mas Eu fico lógico. imaginando que você começa a fragilizar como mulher, você começa a se fragilizar como profissional. Aham. Eu me sentia desvalorizada profissionalmente, eu me sentia desvalorizada como mulher. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento Uhum. péssimo, né? Então, e depois ainda acabei passando por essa situação e me desestabilizou de uma forma
horrível, grotesca. Então, como Cara. foram anos, se a gente contar desde a época do relacionamento, então, sei lá, foram os últimos 5 anos, Nossa. em um ano não ia poder também estar bem, né? Uhum. Então, agora que eu estou bem. Agora, e assim, ainda tomando medicação, faço minha terapia e tá tudo bem. Sim, com certeza. Muitas coisas são disfuncionais que a gente precisa, né? Não tem como a gente fechar os olhos também e falar assim, não, eu não preciso. Se isso te faz bem, se isso te ajuda a encontrar o seu caminho de volta, é necessário. Mas sabe uma coisa que eu percebo? Aquela história do deserto, né? A gente precisa passar, às vezes, por situações para a gente se tornar pessoas melhores. Que o deserto nos molda, Sem dúvida. não é verdade? Precisa. Então, às vezes, a gente fala assim, mas por que Deus comigo? Mas por que aconteceu, eu permiti isso de novo? Ou isso, ou tal. Hoje eu vejo, eu sou bem melhor do que antes, do que eu era antes. Então, para eu poder ajudar, para eu poder contribuir de alguma forma, eu precisava ter passado por isso. Tanto que eu não quis voltar pra TV. Eu orei muito quando eu recebi a proposta. E assim, foi um namoro. A Carla, maravilhosa, a Carla da Rosa, linda, minha diretora, minha chefinha. Ela insistiu, conversou e conversou. E eu fui me sentindo tranquila À naquele vontade ambiente. ali. Eu orei. Eu falei, Deus, peraí. A gente já não tinha conversado, Flávia? Né? Não ia agora ser missionária, queria viajar o mundo, queria fazer outras coisas. Eu falei, tô me preparando, fiquei 1 ano fazendo discipulado, tô fazendo o curso. Eu falei, e aí? Mas você é missionária, De uma forma diferente, Então, mas eu é. entendi depois isso. né? Né? Eu conversei com o meu pastor, Eduardo Trindade, e ele falou assim, Sara, se as coisas estão chegando, estão acontecendo, é a forma que Deus comunica. A gente quer Sim, respostas, uau, místicas e esotéricas, quando na verdade Que não acontece tem, né? aqui, bem né? prático, sim. É prático, gente. E daí eu falei, então, tá. Então, se é isso que Deus quer de mim, bora lá. E o que eu fiz? Fui. Falei, eu quero ser eu mesma, né? Coloquei também As os suas meus limites, exigências, as minhas exigências, né? que não é Aham. nada demais, mas eu só Mas é quero ser ser eu você. mesma, Aham. né? E tô aprendendo a falar não para as coisas em excesso. Que é muito coloco difícil, não é, prioridade. Sara? Eu sempre tive muita dificuldade de falar não, mas agora estou aprendendo. Ai, que delícia. Né? E a gente fala que tá aprendendo pra gente tentar aprender e aprender. Aham, porque Ainda não bem é que você falou fácil. sim pra vir aqui, né? Por favor, Ufa. ainda bem. Não, claro. Porque não é claro. fácil, né? Assim, acredito eu que vem muitas coisas até você e algumas não vai fazer sentido e algumas ainda que faça sentido, talvez não é o momento, talvez não é a hora. E aprender a dizer não é, É que fundamental. lá, não dá pra falar não. Oba, obrigada. Ela lá, assim. Oh, meu Deus. Não, a gente Ela vai é- honrar só esse tenta Ela seu tem o tempo. sorrisinho, ela tem o sorrisinho Ela é fácil, né? Ela tem um maravilhosa. um Ela é carisma maravilhosa. incrível. é. Imagina você. Isso aqui vai dar um corte, tá? Todo mundo Por te favor. enchendo. Não, mas é incrível. Eu fico vendo esse período que você passou e eu vejo uma coisa, as camadas que a gente vai caminhando até se reencontrar com aquilo que realmente, onde está lá, o que vai realmente resolver. Que é onde você fala assim, o momento que eu me conectei com Deus, né? Que foi onde eu falei assim, tudo passou a fazer sentido. Sim. Todas as engrenagens voltaram a funcionar de novo, tal. E você falou assim, se eu tivesse que me definir, a primeira peça que eu monto e coloco, eu sou cristã. Uhum. Eu sinto que isso é uma coisa muito importante para mim também. A pandemia também me trouxe isso. Foi descobrir uma coisa que eu não tinha, que era... Eu sempre disse para as pessoas que me conhecem que eu era um homem de pouca fé. Olha aí. Então, assim, eu sempre tive uma crença em Deus, eu acreditava que estava lá, mas eu não conseguia conversar com ele, A não sua conseguia experiência estar com com ele. E a pandemia me trouxe isso, poder ter essa intimidade e essa fé, que ela também me trouxe esse centro aí, sabe? Esse centro, por exemplo, acho que talvez esse programa tenha a ver com isso. Falou assim, como eu posso devolver de alguma forma? Inspirar pessoas a mudarem a vida de forma melhor, né? Mudar para melhor, trazendo pessoas que Inspiram. cabeça Aham. boa. Tem hora que eu abro algumas coisas aí hoje de mídia, é só porcaria, só o mundo numa desgraça desgramada, né? Então a gente poder trazer as pessoas e elas verem, escutarem coisas legais, isso para mim faz a diferença, é importante. Com certeza. E é o que você falou. Eu tento, hoje em dia, ser eu mesma, me respeitar, Sim. respeitando os outros, e dentro do que eu posso fazer, colocar a minha mensagem, Sim. tentar mudar o meu entorno, às vezes não, às vezes com a câmera desligada, ali onde eu Sim. estou, com as pessoas,
que eu conheci, que me acolheram muito bem, que eu aprendi a amar em pouquíssimo tempo. E também com a câmera ligada, passar mensagens, cumprir a minha missão. Porque, assim, Deus me Sim. deu um dom. O meu dom é a voz, é falar. Aham. Então, por que eu não posso usar isso e converter para Deus? E eu não necessariamente legal. preciso falar Deus. Deus, Preciso falar exatamente. Jesus, Cristo. Mas são minhas As atitudes, atitudes. Sim. minha forma de condução, como eu me apresento, como eu me Aham. porto. Uau, que Né? legal. E levar alegria. Aham. Porque Deus também é alegria, É gente. amor, é alegria. Porque eu falo, o programa é para informar, é para entreter, mas ele tem que, de alguma forma, tocar as Um coração. pessoas, não é Aham. verdade? Ele tem que ser mais. Esses dias atrás eu escutei uma coisa muito bacana, que é assim, a diferença do rigor moral, do dogma tal, assim, e da espiritualidade, no sentido de essa comunhão com Deus, que é você realmente poder fazer ações que são a representação daquilo que cada um enxerga lá, por exemplo, Cristo. Então ele falava que eu tenho que amar o próximo, que às vezes é muito difícil amar o próximo Sem como a gente se dúvida. ama. Então tem que aprender a me amar, eu tenho que aprender a amar Cara, o eu nem próximo. me amava, como que eu ia amar o Amar o próximo? né? próximo. Então, Aham. Não é? Começa aí, Exatamente. mas praticar isso, né? Essa é a espiritualidade. E aí fala que tem gente que é isso, que pega lá, esse aqui é o dogma, então eu sigo tudo isso aqui, eu vou na igreja, faço não sei o quê, nossa, eu sou ótimo. Maravilhoso. Aí sai E assim, dali. extremamente rigoroso no seguir aquele checklist ali, mas não tem a espiritualidade, que é isso que eu acho que é importante. Eu acho que a oração não basta só você falar, é um canal, ok, estou me conectando com o que eu acredito. Mas você precisa da ação, né? É um dos Sim. meios, né? Mas Sim. é orar, ação. A ação tá dentro. Oração, tá ali, né? Não Ação. é? Sim. Aham. Você medita, você lê a palavra, você aprende, mas você tem que aplicar. Você ajuda o Sim. próximo. Exatamente, porque eu acredito que eu me chamava de cristã, mas cristã de Araque era nada. Era da boca para fora. Olha aí. Como tem muita gente. E tá tudo bem. Né? Hoje é diferente, porque eu busco viver, eu tento aplicar isso na minha vida. E não é simples também. Dizer que é simples também não é. Não é. Mas é um caminho que eu escolhi que eu acredito que é o correto para mim e principalmente nesse momento. E eu falo assim, mas Sara, por que parece que a gente chega no fundo do poço, né? Eu falo assim que às vezes Deus permite a gente chegar no fundo do poço para a gente ter onde se apoiar. Porque quando a gente tá caindo, parece que não acaba nunca. É verdade. A hora que cai, você pega Eterno. impulso. A hora que você caiu, você fala assim, pronto, daqui eu não passo Daqui não mais. passo. Não, Já vou cheguei começar no de fim novo. no Então bora, é, agora bora. Agora eu tenho exatamente. Levantar Devagarzinho. e vamos. né? E sabe o que eu penso também em relação ao fundo do poço, né? Também já estive na pandemia em relação a isso, ao fundo do poço, em relação a minha imagem comigo mesma. Mas foi o que me conectou com milhares de mulheres hoje. Então, assim, o seu fundo do poço te possibilitou essa abertura de trazer acolhimento para outras pessoas que estão te vendo, não só na TV, como no seu Instagram. Você traz lá mensagens incríveis, né? O Sara-se, né? Então, o quanto isso te transformou e transforma outras pessoas. Se você não tivesse passado por tudo isso, por esse sofrimento, por essa dor, por esse fundo do poço, talvez a sua palavra não tivesse tanta credibilidade e tanto acolhimento como tem hoje. Então, eu acredito que esse nosso fundo do poço é o que nos conecta com as pessoas hoje. Exatamente. E isso é maravilhoso, porque aquilo que você falou, você está fazendo missão de alguma forma ou outra, não é Sim, verdade? opa. Todo dia a gente faz, a gente tem uma missão, a gente está nesse mundo para fazer alguma Sim. coisa. Então a gente tem que descobrir o que que é. As mensagens que eu recebia de pessoas, Sara, eu tô sentindo isso, Sara, eu também tive burnout, Sara, eu também tô com dor, eu já fui em tal médico. Gente, o que que eu troquei de figurinha de telefone de médico com as minhas, né, pessoas que me seguiam, minhas seguidoras, e isso e aquilo, eu vou na fisioterapeuta, tal, vai nela. Ixi, eu indiquei muita gente. Porque você E tem foi o muito poder bom. ali Sim. no seu Instagram, né? De poder contribuir na vida do outro. E o Sara-se surgiu exatamente por esse motivo? Cara, surgiu numa... Olha que coisa linda como a gente falou da terapia, e eu mandei um beijo pra Alessandra, porque olha como ele é especial na minha vida. É minha psicóloga, que já estava comigo antes. Eu já não estava bem, mas já estava nela, mas não sabia que eu não estava bem. Já veio de anos e durante todo o processo ela esteve comigo muito. E a gente conversava sobre isso. Ela falou, você tem que lançar um projeto, tal. Eu falei, eu tenho até um nome. Eu falei. Não sei se eu cheguei a falar. Eu sei que a gente estava mais ou menos assim, pensando. Daí,
ela me manda uma mensagem, acho que no dia seguinte de manhã. Sara, eu sonhei com você. E, daquele jeitinho dela. Ela é desse jeito, ela é psicóloga, mas ela também fala meio ansiosa. O que, Alessandra? Olha só. Ela acordou de noite. Meu, isso é uma missão. Isso é uma missão. Uma psicóloga que se doa ao ponto de sonhar com o seu paciente, acordar no meio da madrugada, pegar um papel e desenhar Sara C. Mentira. Foi ela que a gente chegou a falar, mas foi ela. E daí ela... Foi a confirmação. Cara, lógico, que linda. Olha que gratidão que eu tenho. Verdade. Olha como Deus coloca pessoas na nossa vida o tempo Sim, todo. No momento certo, né? Sim, então assim, eu sou muito grata. E a gente tem que ser grato às pessoas, Com sabe? certeza. Eu acredito que ninguém passa na nossa vida por acaso. Não Não. existe acaso. Não. Nada. Nada é coincidência, Nada, né? não existe. E por mais que eu me falasse cristã, eu acho que eu era bem cética. Bem Sério? cética. Hoje, É. vendo, né? Olhando pra trás. Eu olho, minha visão de mundo é bem diferente. Eu falo, E que bom, "Nossa, né? é." Que bom que a gente desperta pra algumas situações como essa, né? Mas eu vou falar uma coisa pra você. Era uma pergunta que eu coloquei aqui que eu queria te fazer. Eu baguncei tudo, né, o Que tem- roteiro. Não, mas O tá que é ótimo. A gente ama quando é assim, Tá tá? ótimo. Começamos na 10, e a gente jogou pra 2, depois pra 8, voltamos pra 4. Maravilhoso. A gente E agora a gosta. gente pra pergunta 11, que não existia. A gente, bem-vindo ao mundo da Sara, porque eu acho que é a sua cabeça. Sara, Minha sim. vida! Maravilhosa. Eu fiquei imaginando a cabecinha dela, deve ser assim, né? Juntando Corre a pra conexão caixinha disso tal. tudo. Aí alguém grita lá, não, peraí, que ela abriu a outra. Oh, meu Deus do céu. Coitada da Fernanda Trindade, minha produtora. I'm so sorry, desculpa. Mas eu te amo. Ela fala assim, ai, minha TDAH. Sou mesmo. E aí eu tava pensando o seguinte, eu te conheço da televisão, de te ver comunicando. A gente sabe que você tem um dom. É uma coisa nítida. Você é uma comunicadora que domina tecnicamente o que você está fazendo. Potente. Você tem radia, muita energia e tal. Mas eu senti claramente uma mudança na sua comunicação. Certo? E não é uma mudança técnica. Você incorporou uma coisa na sua comunicação de uns anos para cá, que é uma coisa que é a empatia. Você está mais empática. E você acha que isso tem a ver com esse momento? Com Como certeza. foi isso? É maturidade? O que é isso? Eu acho que sim. Eu acho que pode ser tudo isso que você falou. É maturidade, é tudo que eu passei. Porque, assim, numa entrevista, e isso eu orientava até os meus alunos. Você vai conversar com alguém, primeiro, você vai entrevistar alguém, você tem que ir pautado, você tem que saber quem que é a pessoa, o que ela é. E você, antes daí de começar a entrevista, conversa com a pessoa. Então, eu sempre tento extrair, quando a gente tem tempo. Aquele dia você foi na TV, a gente nem conseguiu conversar antes. Mas eu já te conhecia, eu já sabia. Foi tranquilo. A gente vai falar sobre aquilo, tá lá, beleza. Então, é assim. E assim, se a gente tá numa entrevista, se eu quero sugar de você o máximo possível, é uma sinergia. Então, eu tenho também que me doar, eu tenho que me entregar nas perguntas, tentar te ler nas suas expressões. Sim. Se Conduzir. para saber conduzir. Às vezes, eu ia pegar um rumo, como vocês iam pegar um Aham. rumo. Sim. Foram da 2 para 10, para pergunta 2. Aham. Mas tá tudo bem, a gente muda, porque eu vou sentindo. É. Então, eu acho que a empatia deveria fazer parte do jornalista, ou de um apresentador, ou de quem trabalha em redes sociais, quem apresenta um Sim. podcast, Sim. porque a gente precisa saber o que eu consigo de melhor extrair. ali. Não é? Porque esse é o nosso papel, tentar extrair, deixar a pessoa confortável e tentar extrair dela o melhor possível. Uau. Então, a conexão, né, do olhar. E é uma troca, que eu falei, até mesmo em sala de aula. Um professor vai ensinar, mas ele mais aprende do que ensina. Eu aprendi tanto nesses anos de sala de aula, como é gostoso, porque Sim. é uma troca. Eu ganhei muito mais, mas Olha que muito legal. mais. E numa entrevista também, eu aprendo quando eu estou entrevistando. E não só o conteúdo. Eu aprendo a ler as pessoas, eu aprendo a entender as pessoas. Tem gente que talvez a câmera não pegue, mas eu vejo que a pessoa se emociona. Eu vejo que a pessoa se toca com alguma coisa que eu falei. Muda a fisionomia. Muda a fisionomia. Sim. Você Às já, vezes eu opa. percebo que a pessoa ela ficou tensa. Uhum.
porque talvez... Ou desconfortável, Então, eu tento deixar a pessoa confortável, porque às vezes intimida 3 câmeras, aquele monte de Claro. luz no estúdio. Então, eu falo assim, olha pra mim, ignora as câmeras e vamos bater papo. Não, a Sara é Faz de demais. conta que eu sou sua paciente, ou faz de conta que eu sou sua cliente. E eu vou te perguntar sobre isso, tá bom? E eu tento olhar profundamente nos olhos da pessoa. Pra esquecer o resto. É uma técnica. Pra ela também foi, esquece, olha pra mim, olha pra mim. Conectar. Meu, isso faz Conexão. toda a diferença pra Faz. pessoa que tá ali. Não faz? Nossa, total. Tanto que, assim, naquele dia tinha uma outra moça que você... Eu não lembro certo qual era o tema que iam falar. E antes de entrar, ela falou assim pra mim... Você já conhece a Sara? Eu falei, conheço. Ela falou assim... Ai, eu tô nervosa porque é a minha primeira vez. Eu falei, meu, fica tranquila. Porque a Sara, ela vai saber conduzir. Ela falou, mas e se eu esquecer? Eu falei, a Sara vai te ajudar. Porque você é isso. É realmente essa questão da empatia. Eu acho que isso é nítido. Não, Faz total, diferença, faz né? muita diferença Mas pra mudou. pessoa. É. Mudou. Mas eu acho que porque antes eu uma tava no automático. Eu acho que Pode ser? pode ser. Eu tava no Pode automático, ser. eu tava cansada. Porque isso demanda energia. Aí você Todas Demanda. as vai, vezes vai, né? Tipo, que faz, a faz, gente faz. sai de um ao vivo, eu, a produtora, assistente de produção, os meninos do switcher, operador de áudio, os câmeras. Você sai assim. Porque é aqui, ó. Tira Você tá aquela tensão. interligado. Você tá aqui, ó, totalmente É ficar concentrado. concentrado no outro. A sua exige energia tá muito. aqui. É, Exige. No que em tudo que tá acontecendo, não só ali, É. né? Porque são vários Tudo. fatores Ah, que... tem alguém gritando no meu ouvido. Mentira, Fernanda, você não grita. Fala Só super às vezes. baixo. Encerra, já deu, Sara, você tá estourando. Às vezes eu faço assim pra câmera. Tipo, eu sei, o cara tá falando, eu não tenho como cortar. Vontade de falar isso. Fernanda. São várias coisas pra demandar ao mesmo tempo. O legal de podcast é isso, que a gente pode falar, né? O outro grita de novo e fala, para, tá bom, tá ótimo. Eles estão ali quietinhos, um vendo o celular, beleza, balançando a perninha, o outro tá ali só sorrindo, Só só uma dando risadinha. risada, É, ótimo. Maravilhosos. Mas De vez eu em tô quando eles tentando- aparecem também, né? Eles Então, vêm. Olha, se vocês quiserem fazer um desfile agora, a gente tá recebendo Tan, na passarela, não? É, Mas eu já Fica tô vermelho. tentando, eu acho que ser mais eu mesma, sim. tá? Porque eu acho que isso é menos doloroso pra mim. Fica Essa coisa- divertido. Fica divertido, porque até que eu sou legal, né? Eu sou Pelo amor engraçada. de Deus, você é Eu sou maravilhosa. muito palhaça e eu não podia. Porque aquele Ah. programa que eu tava apresentando, o último, ele era sério. Até suas Ele era mais roupas é jornalístico. outra. Eu acho que eu tô mais sériazinha, né? Mas Não, mas eu digo assim, nas cores, em tudo. Era uma coisa que eu te falei, na hora que Roupa. eu te vi, eu falei assim, por que tu não veio colorida? Porque eu vi que você Não, mas escreve ela lá trouxe assim. a corzinha ali, ó. não, mas Ela é trouxe. porque Eu falei, eu sou de caramba. lua. Eu me visto, sei lá, De hoje eu acordo, quis é. ficar assim. O- entendeu? Tá Não, maravilhosa. Tá, até combinando, né? Tá Você super. percebeu, né? Ela Tá veio vendo? na Mas paleta. é porque eu pensei, Lala, Rosinha. Ai, Tchu, fofa. tchu, tchu, entendeu? Aí, tá vendo? Tudo intencional, É, tá vendo? Maravilhosa. Mas não é, né? Tipo assim, é o Essa feeling. mulher não dá É o um feeling. ponto sem não nó, né? dá. Não, Porque são anos de experiência. Quando você sentou aqui, você falou, você começou aos 9 anos na TV. São 33 anos de Meu televisão. Deus. Conta Imagina mais essa isso aí. bagagem. Hã? Conta 30, não, mais, 35. Caraca. Não sei fazer conta, gente. Eu fiz letras e jornalismo, porque falei, o que não tem número? Letras. Eu fiz também, letras. eu também. Daí Exatas eu fiz não é jornalismo, comigo. lascou, né? Porque daí tinha economia e Nossa estatística. Senhora. Você sabia que o meu primeiro vestibular foi pra jornalismo? Jura? Eu não passei, né, no caso. Mas quando eu prestei para jornalismo não também, passei, no caso. eu passei em Mas eu fiz. letras, depois eu tentei jornalismo fazendo letras, não passei. Aham. Eu falei, quer saber? Eu comecei, vou terminar. Fiz, amei a faculdade, porque eu amo ler, adoro Aham. romances e literatura. Comunicação. Ai, tem tudo Você a lê ver. bastante, né, Sara? Leio, eu amo bastante. É. Leitura é maravilhosa. Amo ler e amo escrever, né? Aham. Parece alguém que eu conheço, né? Então, por isso que eu falo. Por isso que eu te amo. É muita conexão A gente aqui. tem. Muita coisa semelhante, gente, né? não, eu amo a Lala Vivemos- gratuitamente. Ah, eu também te não amo, é, amor? Sara. Não é? Maravilhosa. Cara, os Não, corações, total. os coraçõezinhos Assim, aqui ó. estão pulando aqui, ó. Pode Sabe botar aqueles corações aí na negócios edição. assim, ó? Mas não é? E não é de agora. Não. A gente tem muitas coisas semelhantes, passamos por muitas situações semelhantes. Eu acho que isso também gera, Eu né? acho que essa conexão. houve a empatia uma Sim. com a Total, outra total. e uma conexão. Aham, exato. Não é? É. O que mais? Enfim, você começou com 9 anos na TV. Voltamos Ah, é aos 9. 9 anos e Foi começamos o de lá. quê? Foi o Foi quê? assim, ó. Eu sempre fui muito tímida. Acha? Pois é, Gente, ninguém acredita. Mas hoje não existe mais uma timidez em você. Ou ainda Acho- tem alguns momentos. eu acho que Na vida pessoal, talvez. existe uma timidez que foi trabalhada. Tá. Mas eu era exacerbadamente tímida. E eu fazia balé. Na verdade, o sonho da minha vida era fazer... Sabe aquela patinação artística no gelo? Ai, que lindo. Tananana, sabe? Aham. E eu ficava assistindo balé Lago dos Cisnes. ai, meu Deus, eu era 9 anos. apaixonada. Broadway, Isso quero, antes. Não, né? comecei acho que com 5 anos o balé. 5 anos o balé. Eu fiz Ai, muitos que anos de balé. lindinha. Amava. E daí, dentro do balé, o que aconteceu?
Eles fizeram, eu era muito tímida, e eu sempre me senti... Gente, olha que coisa que curiosa. Eu até falo isso, sem vergonha alguma de falar, porque às vezes as pessoas podem se identificar e falar assim, nossa, eu também sou assim, eu também era assim. Eu sempre me senti a prima mais feia, a prima mais pobre, a prima mais infeliz, a única pessoa que tinha problema dentro de casa. Sabe aquela coisa, quando a gente é pequena, a gente não tem noção da dimensão, a gente é tão egocêntrico, porque criança é egocêntrica e egoísta. Nossa, Então, você acha que só os problemas, só você que tem. Então, o mundo gira em torno de você. Eu sou infeliz, só os meus pais que brigam, só não sei o quê, só eu que não tenho Barbie. Fim do mundo, né? Tipo, É o fim do mundo, nossa. exatamente. Pra ter ovo de Páscoa, gente, só porque minha avó que me deu, que meus pais não tinham condições. E a nossa situação financeira era difícil. Era difícil. Da onde você é? Da onde que era a tua Eu sou família? daqui de Londrina. Os Londrina? meus pais professores do estado. Naquela época era tudo muito difícil. Gente, eu peguei o plano Collor da época de chegar de Caramba. manhã no mercado, chegar às 10 horas da manhã. Já sei. Já mudaram, já colocaram etiqueta em cima. Caramba, eu conto isso aí, desculpa aí que... É, aqui, né? Ah, meu Deus do céu. Mas não Vai é? entregar a idade. Vou te contar um negócio que eu fazia muito louco nessa época aí. Ah. O negócio da carne era um absurdo de preço, assim, e aí resolveram tabelar a carne. Aí pronto, todo mundo acha que vai melhorando. Só que não, piorou. Porque aí a carne sumiu do mercado. Aí era um tal de... Aparecia a carne no mercado. Aí o pai da gente mandava a gente para um diacho, uma fila, para pegar uma fila gigantesca para comprar carne no preço que era tabelado. Era Lembra uma do coisa FIR? absurda. Você lembra do FIR? O FIR, sabe o que é o FIR? Não. Nem eu. Mas eu lembro que tinha. Era sei lá, um negócio lá que Seu colocava dinheiro o não valor. valia porcaria nenhuma. Nossa, Seu dinheiro não valia gente. porcaria E daí nenhuma. o que aconteceu? Os professores do estado fizeram greve. Greve. 3 meses sem receber. Greve. Eu Ou lembro seja, dessa pais, greve aí. os dois. O que fizeram? Ladrão entrou em casa, roubaram a única televisão que tinha. Nossa. Isso no meu processo de alfabetização. Eu aprendi a ler na Bíblia. Ai, olha Porque na isso. época que a gente Que ficou, acho que bacana. 9 meses sem televisão. Foi uma gestação, né? 9 meses, olha só. E eu não tinha, a gente não tinha condições de comprar outra. Antigamente não tinha Casas Bahia que você vai lá e divide 500 milhões de vezes. Sim. Hoje em dia é tudo mais acessível. Na nossa época não era. Mais difícil. Era muito difícil. Era assim, filha, você quer bicicleta? Então você não tem presente de aniversário em maio, que meu Não tem aniversário é em Páscoa, maio. não tem Não ovo. tem nada. Ovo nunca teve. Que minha mãe falava assim, é muito melhor várias barras de chocolate do que ovo. Não é! O ovo é bem mais legal. Sério? Hoje em dia eu não acho que não, mas na época eu achava. E daí, mas minha avó, só não é ela melhor do amava. que aquele diacho daquele guarda-chuvinha. Ah, eu gostei. gostava. Ah, eu adoro! Para! Para. Ai, adoro. Eu também. E daí, pra poder ganhar a bicicleta no Natal. Ou seja, olha o que eu aprendi. Então, assim, a Abdicar vida de várias foi coisas. difícil. Você quer alguma coisa na vida? Então vai ser suado, vai ser difícil. A gente aprendeu isso. Só que o balé era algo extremamente caro, que pra minha condição financeira a gente não poderia fazer, mas minha mãe falou assim, tudo que você quiser estudar, que for educação, a gente vai fazer pra você. Então eu quis fazer balé, eu quis fazer piano, eu quis estudar francês. Eu vejo você tocando, meu Deus, como é lindo. Ela toca assim, ó. Você fica Você toca? Toca, Que maravilhosa. legal. Ah. Você desculpa porque eu não sou, né? É que eu sou fã ali da pessoa, Ai, entendeu? Então eu gente. acompanho assim, ó, os stories incansáveis, você vê? Linda. Vai. E daí, eu tava no balé, tímida, apesar que a gente brincava, eu e minhas primas, de fazer rádio, de apresentar jornal. Já brincava. Brincava disso. As minhas brincadeiras. Eu tinha uma rádio que chamava Black or White. Sabe aquela música do Michael Jackson? Aham. Sim. Lembra que lançou no Fantástico? Nossa, Lembra que não. as músicas lançavam no Fantástico na nossa época, né? Boa. Antes da MTV. Né? Você não tinha vai MTV falar que ainda. você tinha uma fitinha do Michael Jackson da época do Thriller, não. Eu tinha. Não, Eu- Não, esse daí Eu tô me bem entregando, mais eu tô- antigo do que da minha época. Só que não, mentira, eu não tinha Black nada. or White foi bem depois. Daí teve um concurso dentro da escola só para os alunos, tal. E daí teve concurso de não sei o quê, e um desfile. E daí minha mãe me inscreveu pro desfile. Beleza. A gente não tinha dinheiro para comprar roupa. Gente, você comprava roupa uma vez no ano e olha lá. Na verdade, eu usava as roupas que vinham das primas, tudo usado. Aham. Sim. Graças a Deus. Que daí me vestia bem, pelo menos. Daí, minha mãe pegou uma roupa que era dela, de solteira. Eu lembro até hoje do tecido, aquela cor amarela, um amarelo meio listadinho, assim. Ela recosturou, arrumou. Minha mãe não é costureira. Ela fez a calça, ela cortou a blusa, fez tipo um top com casaquinho. E eu fui com a roupa que era da minha mãe de solteira pra desfilar, não sei o quê. E eu sempre fui muito tímida, quieto, sempre me achei menor. Eu sempre tive uma depressão, sempre me depreciei. Inferioridade. Uhum. Sentimento de inferioridade. Sempre me senti rejeitada, sempre me senti menos. Sempre. Isso me acompanhou a vida inteira e hoje eu consigo entender o porquê de muitos relacionamentos abusivos na minha vida. Porque você queria se encaixar de alguma forma. Ah, eu aceito migalhas. Se aceitar. Putz. Tenho tanto amor para dar, quero ser amada.
Aqui pode fazer na Pode. televisão. Aprendeu. Aprendi, gente, aprendi. Daí, Sarinha, timidinha, no balé. Eu era péssima, porque eu era mais cheinha que as outras. Sim. Eu não tinha elasticidade, que elas abriam a perna inteira, eu nunca abri espacato total. Mas tá bom, mas daí eu cheguei no dia do desfile, minha mãe não foi, não sei porquê, não sei o que aconteceu. E eu nunca gostei de ficar sozinha, porque eu era muito tímida, eu nunca gostava das pessoas. Não sei o que aconteceu naquele dia, a hora de eu desfilar. E tá bom, sei lá. Foi. Deu uma sensação de empoderamento, que nem existia essa palavra na época. Aham. Catei a roupinha feita da minha mãe, tirei no meio do negócio, joguei, Aí todo mundo... voltei, Falou, hã? primeiro lugar. Tira! O que Quem era essa aconteceu? Sara? Que demais. Vieram da Folha de Londrina na época, Folhinha da Sexta. Lembra que tinha, que era a sensação foi na Folhinha da a Folhinha da Sexta? Social, Sexta. né? Era. Daí fecharam uma parceria comigo com... Era uma loja que chamava Trenzinho de Ferro. E daí eu comecei a modelar Trenzinho de Ferro. Daí minha mãe falou assim, mas essa menina tem jeito. Começou a me colocar em desfiles, concursos. Começou aí, então. Ah, não sei o quê, em prol da creche, não sei o quê, em prol de não sei o quê, garota da capa... Fui garota da capa roteiro. Meu Daí eu comecei a ganhar. Daí Eu vou fuçar essa revista. vamos Vamos achar ter que essa achar isso aí. Garotinha da capa roteiro. Daí eu comecei a fazer Ai, book, daí eu comecei a fazer Sara. desfile. E daí eu participei de um concurso do Grêmio. Eu fui garotinha Eu mirim do lembro do Grêmio em 88, 89. Quando eu nasci. Nossa. E não sei também por quê. E daí ainda assim, chamou terceiro lugar, segundo lugar. Falei, gente, lógico, eu não ganhei. Talvez o terceiro, talvez eu pudesse ganhar, tá entre as 10 mais. Beleza. Aí chegou o primeiro Sara. lugar, eu falei assim, deixa eu ver quem que é, né? Daí eu fui olhar. Sara Presoto! Eu tenho um vídeo, aquela Sério? fitona. Eu tenho a fita. Ah, E deu não. assim, ó. Não acredito. Desfilei. Não, eu duvido que ela tenha Cara, essa fita. eu duvido tenho. que você tenha. Eu cheguei na Eu, frente se do fosse júri. você, postava no Instagram. Eu tenho Pra que passar, né? Pra... Hoje em dia Meu Deus. dificulta. Dá na mão dos meninos ali, Não eles passa. tiram, Olha lá, eles olha lá, pegam estão o rindo Eu tenho celular. várias fitas pra Ai, vocês. gente. Chorava igual uma louca, porque eu não acreditava. Sério. Era Daí o muito- negócio começou, daí eu comecei a me sentir. Eu falei, calma, Sara, você não é tão pouco assim. Porque eu me sentia muito, um sentimento lá embaixo. muito. E daí eu comecei a ficar mais assim. Só que daí o que aconteceu? Daí eu comecei a fazer teatro. Eu fiz teatro com Lázaro Câmara. Lázaro Câmara. Lázaro. Lázaro. Chaminé. Não era Chaminé. Chaminé Batom? Não. Chaminé Batom era a banda, né? O Lázaro, ele era um comediante, um ator. Acho que ele chegou a participar do Chaminé Batom, não tenho certeza de algumas vezes. Mas o Que era Lázaro... perto do cemitério ali? Isso, daí tinha... O Lázaro Câmara, ele tinha... Foi o primeiro, na verdade, da época que de Londrina, não existia stand-up comedy, essas coisas. Aham. Mas ele era um comediante. Daí tinha o Ratos do Porão, que eram... Ratos do Porão, não. Perdão, Ratos do Porão é a banda. Ratos da Biblioteca. Ratos da Biblioteca. E lembra Ratos da Biblioteca? É. E daí eu tive um Eu fiz grupo de aí teatro. também numa época, fez? refiz Então, também. né? gente. E daí eu fiz teatro, me apresentei no Zaqueu de Melo. E daí eu, sabe? Só que daí minha mãe falou assim, ixi... Daí eu fui convidada pra fazer tablado no Rio de Janeiro, pra Rede Globo, pra poder fazer uma novela. Daí minha mãe falou assim, não, ela tá Aí ficando já é muito muito. cocozinha. Tá Você muito tinha não sei o quantos quê. anos? Tá muito... Já tinha... Uns 9, 8. 10, Ah, é. tá. Daí ela falou, tá muito cocozinha, a Sara tá muito metidinha. Se Vai virar achando. essa menina. Daí Mentira. ela falou assim, não vai fazer mais nada. Cortasa. Mas, mãe, não vai fazer mais. Tem que estudar. Não tá estudando, tá indo mal pra prova, agora não vai ser. Me tirou de tudo. Fiquei revoltada. Vixe. Cortei o cabelo bem curtinho. Eu tinha o cabelo até aqui. Apareci o cabelo bem curtinho. Saí do piano e comecei a fazer bateria. Fazer bateria. Ah, E daí eu comecei a andar rebelde. de Ah, skate. rebelde. Andava com aquelas calças de velcro, tudo xadrezona. Calça da Drop Dead. Ai, não Tênis, não sei o quê. Aquelas acredito. camisetas da marra. Aham, É. todo skatista, Marrentinha. tá? Marrentíssima. Nossa, até cuspi. Quase uma Avril Lavigne da sua época, assim, Cara, só que daí eu fui levando cabeludo e eu era quase né? careca. Curto. Foi Não isso. acredito. Daí eu fui de um 8 para 80, né? Daí eu virei uma moleca. Mas foi super legal. Mas Você não sabe tava que no essa bom fase eu sentido? também fui? Você foi? Eu fui, na verdade, até os meus... Na época de escola, meus, sei lá, 10, 13 anos até, mais ou menos, assim, antes de sair da escola, eu usava, só não andava de skate, porque eu nunca fui, assim, habilidosa pra essas coisas, sempre fui desengonçada. Sim. Mas eu andava, tipo, da roupinha, aquelas calças mais largas, skatista, o tênis de skatista, Sim, bonezinho adorava. pra trás, eu era essa moleca também. Eu também. É.
Meio Aí, ó. grunge, né? Aham, é total. Passava o lápis aqui embaixo do olho. Super. Assim. Aham. Muito grunge. Os anos 80, o que era louco era o cabelo das meninas. O cabelo das meninas era o Aquele melhor que chitãozinho tinha. chororó, Tinha aquelas Ah, o coisas meu assim. tinha não uns, era essa. não. sabe, poodlezinho. Eu tenho assim, foto sim, tá? Você tem? Eu tenho. Era puxadinho aqui com gel, né? Cara, eu tenho E aquele foto. poodlezinho Eu aqui em tenho. cima. Era o Chitãozinho Chororó. Chitãozinho Chororó. Elas eram Que a sua maravilhosas. Sandy Eu vim também depois. usava o cabelo assim. É, então. Mas é. a sua Sandy, É a minha Sandy. ela adora, Era o cara. cabelinho que assim, com a franjinha Amo. lá. Eu tenho. E você fazia ainda assim pra franjinha pra ela espetar. É. Ó, Aí, ó. uma bosta. E cai demais. Passava aqueles New Wave, que eram uns gel. Ai, que tinham- Eu tinha! Era Eu isso aí. Tinha! A New gente Wave. era feliz e amarelo. não sabia, Ele né? tinha glitter, É. gel. Aham. Não, o gel eu lembro. Tinha um glitter, Cara, era muito New louco. Wave, ele lembrou do nome. Lembro do nome. As meninas eram umas tchutchuca naquela época. Uma tchutchuca os caras Nem sabe o que é falar. tchutchuca. Não? Não sabe? Acho que hoje Que mudou. tinha, usava Eu já aquele falo negócio tchutchuca da ainda. calça Eu também. clochá. Calça clochá, meu. Na época eram uns negócios assim, tipo, imagina a calça das 50, 54. Aí você pega e aperta aquilo com cinto. E era aí semi-bag, ficava lembra? assim. É. Porque era clochá, mas É, era semi-bag. era assim, Aham. E daí você ainda pegava na ponta e ainda fazia assim, Puxava, dobrava. aí E elas ela ficava ficavam assim. aqui assim. E a saia balonê? Só a blusinha de fora, às vezes usava umas ombreiras, uns negócios. Oh, Era aham. muito louca a moda Olha dos como anos muda. 80. Era muito Ah, louco. mas é... Vai e volta. Era E vai e muito, né? volta. Vai e volta. É. Vai Tanto, retomando. né? Que É. usei roupa da minha mãe de quando ela No era desfile. solteira. Cara, maravilhoso. E aí você foi fazer comercial pra TV? Como foi essa transição Então- de sair do desfile e ir pra TV, Então, por daí eu exemplo? fui. Daí foi o seguinte: daí eles chegaram na escola de balé. Nossa, a gente rodou até voltar, É. né? Eles foram na escola Aham. de balé e daí pediram se tinha alguém pra indicar, que eu ficaram sabendo, sei lá, porque era uma escola bem conceituada na época, era a Danac, nem sei se existe mais a Danac, da Ieda, da Danac, eu Inês lembro. Russo, até a Ieda já faleceu, que era um grande nome, assim, do balé. E daí, brava, exigente, mas foi excelente. E daí eu lembro que eles foram lá e falaram assim: tem a Sara. Tipo, uma Sara. Ah, tem a Sara. E daí eu fui fazer o teste na agência. Só que eu cheguei na agência e fiquei tímida. Na hora de fazer o teste. Tinha que pegar uma bola de sorvete assim, experimentar e falar, e daí fazer assim, ó. Não, vai gostoso. lá. Finge que tá gostoso, ó. Ela falou, cara, falaram que a menina era boa, olha que porcaria, né? Eu não lembro nem que agência que é, nem lembro se existe ainda. Eu lembro a empresa que eu fiz. Aham. Tanto que os donos venderam agora, mas eles falavam assim, você foi nossa garota propaganda quando era criança. legal. Eu tenho VT até hoje. Ai, Eu com 9 sério? anos. Daí minha mãe falou assim, mas ela dança. Ela faz balé. Dança? então vem cá, faz isso daqui. Faz assim. Daí eu virei a baianinha da Sávio Sorvete. Não acredito. Que dançava. Que daí colocou a dança, você Daí soltei. perdeu a timidez, digamos Ah. assim. Daí eu fiz. Você Daí no tá final das brincando comigo? contas, eu peguei como que eu posso dizer? Um papel melhor do que aquele que eles haviam me contratado, porque daí eu fui a protagonista. E sabe quem fez esse comercial comigo? Ah. A Desirê Soares, esposa do Sério? Galvão Bueno. Olha Aham. isso. E aí vocês dançavam as duas no comercial? Só eu. Só. Todo mundo experimentava os sorvetes. Várias Aham. cenas. Eu E também você só iria dançava. experimentar o sorvete. Mas, no final das contas, como eu tive vergonha de experimentar o sorvete e não fiz porcaria de cara nenhuma, não Você consegui dançou, interpretar, querida. eu dancei e fechei o comercial de Se destacou. tipo Carmen Miranda com negócio, banana, um abacaxi Pra na fazer cabeça. palhaçada era com Gente. você mesmo. Tipo, Tinha que ver eu e meu irmão. Nossa, eu e meu irmão. Junta nós dois, meu Deus. Só sai. Isso que ele é um médico cardiologista ritmista conceituado, mas quando tá Sim. comigo é uma maravilha. Ah, mas quando tá com você, é todo mundo, sabe? Oh. É todo mundo, não é? Olha aí. Vamos falar dos patrocínios. Ai, a aí. conversa gente tá vai tão boa conversando que a e gente esquece né? dos patrocínios. A Thaís vai querer, assim, ó, matar a gente, Thaís. Thaís vai matar a gente pra variar, mas eu morro feliz. Ai, com certeza. Vamos falar dos Bom, nossos então a gente vai falar ali patrocinadores. primeiro, vamos falar da Ásia, é o Estúdio Ásia. Então o pessoal sempre pergunta pra mim, o que vocês fazem aí, Corneta? A gente faz aqui a parte de marketing digital, que é da Ásia, né, a nossa agência, e a gente tem também o estúdio, onde a gente pode atender você que está a fim de fazer um podcast ou gravar os seus conteúdos para a sua marca, pode contar aqui com o estúdio que a gente tem aqui também. E a gente faz a produção do conteúdo web. O que é isso? Se você tem uma marca e quer melhorar a sua rede social, quer criar autoridade, quer fazer algo com mais consistência, então você tem que passar a produzir conteúdo. E essa produção de conteúdo,
é uma das coisas que a gente se dedica aqui. Então, a gente vai poder te ajudar no planejamento, poder te ajudar, então, em criar os conteúdos, gravar, produzir e colocar isso no ar para valer. Você aí também que está querendo se tornar um influenciador de sucesso, pensa nisso. Quem sabe não está na hora de você criar o seu conteúdo, o seu infoproduto? Conta com a gente. Vem aqui para a Ásia, produtora de conteúdo web, marketing digital. E para você que já tem tudo isso daí, conta com a gente para fazer os seus conteúdos, contar com o estúdio. Olha isso! Você viu? Nossa! Tô começando a pegar Gostei, gosto viu? no negócio. Gostei. Muito bom. E aí depois a gente tem o Café Cultura. Café Cultura, como sempre, cafezinho gostoso, quentinho pra nós. Café Cultura fica lá no Shopping Catuaí, inclusive é quase a minha segunda casa, porque eu estou lá assim, ó, Sempre. diariamente, tomando um cafezito. A Lala é a garota Propaganda do Café Cultura. Eu amo, de verdade. Assim, É eu tô- verdade. É real, assim. Eu tô lá quase todos os dias. O Café Cultura é da Ju? Ju, Ai, maravilhosa! gente! Mua! A Ju é minha vizinha. Mentira! A Ju mora no meu prédio. Ai, não acredito! Ju, maravilhosa! A Ju é demais. Deixa eu te falar. A Ju, eu Fala. chego pra ela e falo assim, Ju, você é minha inspiração. Ai, ela Porque, é. cara, ela tá na academia tão forte. Ela tá, Aham. meu, Fazendo corrida agora. maravilhosa. E eu fiz um trato com a filha dela. Falei, vamos ficar igual sua mãe, nós duas, beleza. Não acredito. É, e o Tutu, o filho dela, Ai, brinca eles com o são Benjamin. lindos. É sério? Ai, não Ju, acredito. Te amo, sua linda. Beijo, Ju. É, Ai, café amo é cultura, também. ó. A Ju é demais. Por isso que o café é bom. A Ju Agora eu doce. entendi. Tá explicado. Tá explicado. E a gente tem também aqui a parceria Você viu nossa caneca? Gente, das eu nossas amei. canequinhas. Fofa, né? Você viu aqui Maravilhosa. atrás? Já Eu tem amei. O que te inspira? e já tem aqui pra gente apontar a câmera e cair direto no Spotify. Onde? Aqui, Atrás aí, ó, é do outro moderno, lado. minha filha, Para. é. Aqui Aham. você coloca o seu celular Mira aí, ó, ali. a câmera do Ah, celular, sério? você vai cair no Spotify. Peraí. É que eu tava gravando vocês enquanto vocês estavam falando. Você vai lá do Spotify. Gente, ultimamente eu não tenho enxergado muito. Minhas habilidades, Eu assim. tô, como que fala? Braço curto? Doença do braço curto? Ou braço longo, né? Porque você vai fazendo assim. Peraí, não tô enxergando. O meu tá demais, o meu tá Cara. cada vez pior. É a tal da presbiopia, né? É, não, aí ó, aqui miopia. ó, É, parceiro ali, ó. inseparável, ó. Aham. É, só precisa dar uma limpadinha, né? Também encebado. Isso significa que é o meio. seguinte, meio encebado você tá sendo bondosa. Eu tô ultimamente com ele aqui assim, que eu coloco ele e Cara, falo assim, caramba, eu preciso trocar o óculos. Aí alguém olha agora. Fala, ali. não, mas só Aham. limpar. Não, dá pra Não, ver daqui. Ele tá embaçado, cheio só de isso. dedo. Olha, eu só acho que a gente isso. precisa de um patrocínio de uma ótica. Se você, Ah, ótica, quiser patrocinar o queremos. podcast, por favor, precisando. entre em contato com a gente, é só clicar aqui. Pronto, Já ganhamos um manda, merchan ainda. já manda uns 3 novos, porque Pelo eu tô amor de precisado, Deus, pelo amor de manda um Deus. óculos pra Não, lá. sério. Também aproveita e manda um pra mim de brinde. Obrigada. Aceitamos. Opa, Aceitamos. vários Gubi Canecas. Gubi canecas. Vamos, Tintim? Vamos, Tintim? Vamos. Tintim. Vida Vamos. longa, amém. inspira pods. Amém. Amém. Obrigada. Então, pessoal, aqui também, ó, criou essas canecas aqui pra gente. A Paulinha Temos fez a Daisy caneca. ali atrás. O pessoal lá colocou. A gente tem também aqui, eles fizeram Linda. da ficou Ásia lindas. também. Ficou bem legal, ó. Tá? Tava Muito vendo aqui seu obrigada. estúdio, tudo. Achei tão É. lindo. Ai, gente, esse rádio tão a Não cara é da minha avó. nostálgico, né? Muita Então, cara da esse avó. rádio Ó, aqui é do também. meu avô. Ai, jura? Ai, É, sério, esse Corneta? Isso eu não rádio, cara, sabia. tem uma história. Ele me acompanha há uns 20 anos, mais ou menos. Ai, Corneta, eu não sabia. Eu acho que eu gosto tanto dessa coisa de decoração É. afetiva, né? Que você É. leva, traz Sim, sim, memórias. é. Eu me arrependo de não ter pego o rádio da minha avó. E sabe aquela máquina de costura? Ai, que tinha aquele sim. pe- A minha mãe pé de tem, pedal que de era da aço. minha avó. Então, a gente tem. eu fiquei tão assim quando minha avó faleceu. Que eu falei, ah, não quero nada. É que o nosso primeiro momento é esse, não querer nada. Droga. Mas depois a gente fica, Ah, ai, arrependida. podia Mas é que eu ter fui pego. mais esperto. Esse daí eu cheguei pro meu avô quando ele tava vivo. Ah, você pediu E eu antes. falei assim, vô, esse seu rádio é demais. Falou assim, dá ele pra mim, vô. É a minha herança. Falei assim, eu brinquei com ele tava vivo. Ele pegou o rádio na mão e falou, toma, é seu. Ai, que Aí eu saí de lá lindo. me achando o cara, né? E ele tem uma história bem bacana, que é assim, ó, se você olhar, depois a gente vai fazer um vídeo só sobre o rádio. Tá. Ele tem ali, Sara, uns... tipo um feltro, ó, tá vendo? Em volta do negócio. Sim, sim. Esse o rádio, bordô. esse rádio quem deu pro meu vô foi meu pai. E ele conta que é o seguinte, tipo, pensa no teu primeiro salário. Ele foi lá, não tinha nada em casa de som, rádio, TV, não tinha nada. Ele foi lá e catou e deu pro meu vô. Só que aquele negócio grana curta e o medo de estragar o rádio.
Aí eles foram lá e ele e o meu tio cortaram os feltros e colocaram pra não rodar, gastar o negócio. Eu falei assim, não, eu mandei Gente. lavar o feltro. Eu falei assim, esse feltro Vai vai ficar ficar. aí. Ai, que Ai, que lindo, legal. Cleito, eu não Olha que É sabia. bem legal. E é por isso que ele tá ali acompanhando a gente. Ai, que Você sabe por quê que eu acabei lindo. não ficando com raiva da minha avó? Oi. Porque eles encontraram um rato dentro Então tá bom, eu entendi. Não. Não quero mais. Meu, aquela casa de madeira Sério? que cheirava, como é, naftalina. Natalina. Não quero. Ah, eu mandava Cara, lavar. boba. Eu adoro esses Beat Nights aí. Não, velho. também. Queria máquina de costura. Droga. Ai. E não era pra costurar, só pra ficar Daquelas- Só pra enfeite. ter ali, né? Ai, fica Daquelas lindo na de- decoração. É, Pezinho. Em casa é pesado. assim. Era Pesado, ferro aquilo de lá, ferro. né? Não, é difícil. Minha mãe, às vezes, chega alguma peça de roupa pra Ah. mim, e às vezes a calça ficou... Porque eu sou baixinha, né? A calça fica... Querida, Eu você é preciso baixinha e bem mais alta que eu. Imagina. E aí chega as calças com 2 metros de altura. Aí- Aham. E ela costura nessa máquina. que linda. Aham. Como é o Toda nome da fofinha. sua mãe? Antônia. Mas todo mundo Dona conhece por Antônia. Toninha. Ai, Toninha Beijo, maravilhosa. mãe. O teu Pai. O teu pai falando nisso agora, o teu pai apareceu outro dia Ah. numa postagem que você fez que eu rachei o bico. Da Ela enfiou Claro. o pai dele. Ah, Ela fez o merchan da Claro. Aham. ah. Bem legal. E É aí, porque meu pai é consumidor da Claro. Ah. E aí, por coincidência, a Claro acabou me contratando pra fazer. Então, assim, meu pai ama que eu faço Claro, né? Porque ele é consumidor mesmo de internet em casa. Aham. E aí eu peguei, era uma ação do Dia dos Pais, eu peguei Ah. ele só pra gravar uma bobeirinha assim. E ele finge que é bravo. Porque assim, ele é bravo, mas ele finge, daí, na zoeira, ele. É boa. Aham. Zoando, assim. ele O povo ficou rachou ótimo. de rir. Ficou ótimo. Ficou rachou uma de graça. Que figura. Meu pai Ela, tipo, tirando uma, Tirando zoando sarro, com o aham. pai. E o pai atrás. E ele bravo, assim. Ficou uma graça. Quem vê pensa que é daquele jeito bravo, gente. Ah, um sarro, meu pai. Achou a graça. Escuta. Ah. E o que te inspira? Uma coisa assim que você fala assim, olha, isso aqui é uma grande inspiração pra mim. Então, gente, hoje eu tô tão... Hoje não. Ultimamente eu ando tão focada, né? Em buscar, em executar, em aplicar a palavra de Deus, que eu acho que o que me inspira é a Bíblia. Ai, que legal. Porque... Imagina que é o livro mais vendido no mundo. Uhum. É um livro que existe há quantos, né, 1000 anos. E é uma história que se você for... Você lê, daí você lê de novo, você aprende tudo que você precisa saber. É de como atual, se né? portar. Extremamente atual. Aham. Extremamente atual. Como se portar, o que fazer em situações, como agir. Ah, será que eu empresto dinheiro pro meu amigo? Tá na Bíblia, se você pode emprestar ou não. É um Ah, manual. Tudo! É. Tudo. E é muito curioso porque eu vim, como os meus pais são professores, muito mente aberta, então eu vim até de um sincretismo religioso muito grande. Minha bisavó era espírita, Sim. meu avô, a gente até supõe que ele era tipo meio que índio o pai da minha, descendente de índio e tal. Sim. Que tirava febre assim com a mão e fez. Eu tava com uma infecção muito séria no ouvido. Meu avô, ele tirou a infecção, talvez pudesse até que fazer cirurgia, com um charutinho que ele fez com umas ervinhas assim, soprando no meu ouvido. Então, assim, eu fui num meio religioso muito miscigenado. Certo. E eu aprendi a ler. Eu lembro assim que tinha um armário lá que não podia mexer. Tinha muito livro em casa, mas tinha um armário que não podia mexer. Adivinha que armário que a Sara queria ler, né? Aquele lá. que não podia. E daí tinha um monte de coisa, de livros assim, tipo, os livros proibidos. Era lá que eu queria ler, entendeu? Esse aqui é o meu armário. E eu li Bhagavad Gita super cedo, acho que com 14 anos, li várias outras coisas. Mas hoje eu vejo que o que me inspira é isso. E assim, tudo que eu tô fazendo tá relacionado de alguma forma, porque eu estou encontrando lá todas as respostas. Mas eu falo, gente, mas ela estava aqui ao meu lado a vida inteira todo. e eu nunca reparei. Eu já li tudo isso, mas eu nunca entendi da forma que eu tô entendendo. Mas é a É que forma você de mudou, você né? olhar pra mesma coisa. Que coisa, né? É, sim. Eu acho que isso aí faz a diferença. É que assim, quando a gente, por exemplo, eu gosto de ler, às vezes, o mesmo livro mais de uma vez. Sim. Então, por exemplo, se eu li determinado livro há 1 ano atrás, cara, há 1 ano atrás eu não sou a mesma pessoa. Então, ao ler ele de novo, eu ressignifico várias coisas. Meu Deus, a Siri falando com a gente. Do nada! Tá louca, eu te chamei. Dorme Ai, aí, Jesus, menina. a gente falando de espiritualidade, Entendeu? ela querendo se intrometer. Você não entende nada disso, né? Seria bom você entendesse. Seria ótimo. Então, tanto que eu tô fazendo minha 3ª faculdade agora. Ai, o quê? Me conta. Não, isso eu não sabia. Isso eu não sabia. Tô fazendo O quê? teologia.
tá brincando, que Ai, legal. Que eu quero, né? Conhecer mais. Exatamente. Quero conhecer E mais. você tá gostando? Tô amando. Ai, que legal, eu tô ainda no Sara. terceiro módulo, como se fosse o terceiro bimestre. Mas Certo. ainda assim já é bastante. Tô amando. Não, eu sou uma excelente aluna, minhas notas estão ótimas. Que legal! Que legal, Mas eu tô amando. Sara. Difícil demais, mas eu tô apaixonada. Mas traz clareza e consciência pra várias situações, sim, né? sim. Muito, muito. Que Eu fui o ano legal. passado, fiz uma viagem maravilhosa, que eu fiz Egito e Israel. Ai, E eu foi uma vi. viagem assim. Eu tenho muita vontade de fazer. Tocante. O Egito, porque quando eu era pequena eu falava que ia ser arqueóloga. E eu entrar numa Não, pirâmide deve do ser Egito surreal foi uma coisa muito louca. enxergar ela. Foi lindo, mas assim. Foi incrível. Mas assim, o que me tocou Foi foi o que eu conhecer a não cidade. esperava. Foi subir o Monte Sinai. Foram 6 Ai, horas de subida, gente. 6 horas de descida. Fiquei doente, fiquei sem voz, me emocionei. Não, e a experiência de estar lá, Em pisar, né? Jerusalém, a hora que eu cheguei naquele Muro das Ai, Lamentações, gente. tô gravando os stories, não sei o quê. A hora que eu só tentando chegar, porque é muito concorrido. A hora que eu só fiz assim, né? Eu fui encostar minha cabeça pra orar. Nossa, bati o nariz aqui. Fui encostar a cabeça assim pra orar. Gente, mas eu chorei. Olha, chega a Mas eu arrepiar. chorava. Eu senti uma coisa, eu falei, meu Deus, eu tô aqui onde, sabe, tudo passou por aqui. Aham, Tanta coisa aconteceu aqui, aconteceu. né? E deve ser, a energia... Não, deve ser surreal. Eu acho que não tem como não se emocionar, né? Eu tenho muita vontade, se Deus quiser, um dia fantástico. irei. Nossa. Tanto que agora eu, o Du, a gente tá noiva, a gente vai casar. Ai, parabéns, Legal. inclusive, que lindo que Obrigada. foi o pedido. Foi lindo, né? Maravilhoso. Como que foi? Eu não sei. E quem não Vergonha! sabe também quer saber. É, eu né? imagino. Vergonha! Foi no shopping. Compartilha. Tipo assim, sei lá, Uma tinha umas galera. 30, 40, 50 Aham. pessoas, violino, música, passando cheio de Chegando balão. até ela. Sim, Sara e Edu, não sei o quê. Foi tipo assim, Você outro tá brincando, pedido. você tava sentada Tava lá. sentada tá? fazendo uma reunião Aham. No shopping. no Catuaí. E você achando que era uma reunião. Quem Não, tava na tava. reunião já sabia, não? Já sabia, né? Óbvio, né? Aham. Certo. Era uma reunião real, porém... Não, a reunião era real. Detalhes. Detalhes? É lógico. Eu fiquei tão conta. nervosa que eu não parava de rir, eu gargalhava. Ele falou assim, achei que você fosse chorar. Eu falei assim, eu tava muito nervosa, eu ri. Você ficou muito nervosa, eu gargalho. Mas foi muito legal. Ai, que Não, e bom. daí ele ficou tão nervoso que dele se soltou. Porque ele é ator, ele é dublador. Aham. Ele tem mais de, acho que são 300 filmes e mais 500 documentários. Meu Deus, Ele dublou que La Casa de legal. Papel, ele dublou desenho, um monte de Nossa, eu não coisa. sabia, que legal, Sabe essas Sara. novelas turcas que tem na Aham. Netflix? Ele já dublou um monte. Adoro, adoro. Ai, que chique! Depois adoro vocês- novela turca. Aí, ó. Ned Gil, sabe? Sei lá. O Pássaro Negro. Ele dubla muitas coisas. Dubla não, daí Que ele faz a legal. locução. E ele é ator. Então, assim, pra E- ele tava ok fazer, porém na ele hora... ficou nervoso também, daí ele É. começa a se empolgar. Vamos lá, galera, me ajuda aqui pra ela dizer assim. Até ele ficou nervoso, até eu olhei e falei Ele assim. ficou nervoso. Os dois olham agora. Tipo assim, Tamo meu vo- Deus, que vergonha. Mico, hein? Foi meio legal. Ai, que delícia, King Kong. Sara. E você tá super feliz. Super Ai, feliz. que ele bom. também é resposta de oração. Ai, Foi que Deus bênção. realmente que me colocou na vida dele e colocou ele na minha vida. O bem o ama de Ai, paixão. Ele que tem bom. 3 filhos, um menino de 18 e as gêmeas Olha de isso. 12. Como isso aconteceu? Então, menino, se eu te Deixa eu ver contar aqui, essa É uma história. Ah, eu quero saber. Você quer saber? Eu vou Lógico. tentar resumir, tá? Resumir. Tá. De repente, eu estava no Instagram, a gente recebe um monte de mensagem, um monte Por de favor, coisa. né? né? Muitas. E daí veio lá, eu falei, o que esse veinho tá aqui mandando mensagem pra mim? Esse veinho. Dublador. Beleza. Respondo, sou simpática. E de novo, falei, o veinho lá mandando mensagem. Veinho. Ele nem é veinho. Tira o sarro dele. Sei. Ele fala, você é muito novinha, né? A gente só tem Uhum. 6 anos de diferença. Sei. E daí o veinho de novo lá. Eu falei, vem, tá se Sim, achando. esse aqui tá- Meu Deus. Pede o WhatsApp, eu falei, coitado. Foi, tá. Beleza. E muito insistente esse veinho, cara. De repente, esse veinho me manda. Eu sabia que ele era de Campinas, não mora em Londrina Uhum. Aham. e tal. Beleza, de repente ele me manda, faz uma selfie. Que lá na TV tinha um totem meu assim, com o meu totem. Eu, Ele tá aqui em Londrina. Você tá vem brincando? psicopata, tá atrás de mim, vem pra Londrina, vai me matar. O cara é louco. Você Eu tá falei, o que você tá brincando? fazendo aqui na minha cidade? Na minha TV, né? Tinha minha TV. Ele falou, vim te ver. Eu, Mentira. Mentira, era Ah, mentira. tá. Ele falou, não, é que Ah, na que verdade eu recebi uma proposta pra vir trabalhar aqui. Deu, aqui? Nesse Aqui lugar onde eu tô aonde? trabalhando? Na TV? Ah, É. o quê? Ele falou, Stalker. coordenar na rádio. Eu fiquei super assim. Meu Deus. E daí, na verdade, a gente conhecia um monte de gente em comum. E você Pessoas em Nem comum. sabia, Eu porque... falei, então tá, agora eu dou mais atenção pra ele. Eu comecei a continuar diferente daí, conversando. né?
Daí ainda meti R$1 pra ele, você quer vir? Então, ó, Londrina é assim, ali tá assim, meti R$1. Se quiser, problema é seu. Aham. Ele falou assim, se eu for contratado, você sai pra jantar comigo? Ai, você... Eu falei, não sei, vamos Eu ver. não sei. Tá. Ah, tá. E só no Instagram, passa seu WhatsApp. Aham, não passei. Eu dei uma de difícil. Lógico. Lógico. Não, e eu tava Ah, assim... ver até onde Manual ele da queria mulher mesmo. moderna. Ver até onde ele queria mesmo. Cara, não, e daí assim, eu tinha passado, eu tinha sofrido muito. Então, assim, eu não Sim. queria mesmo me envolver com Sim. ninguém. Entendi. Porque eu realmente tinha sofrido demais. E aquela Olha, pregui- ele tá rindo. Ei, e aquela preguiça de conhecer Não alguém, queria não é? mais sofrer, Ai, gente. dá uma preguiça, não dá. Mas como diria o nosso poeta, antes ter tido um amor e perdido do que nunca ter amado. Beleza. Que lindo. Mas calma que ainda não cheguei nisso. Sim. Daí eu peguei, falei pra ele, ó, eu tô indo pro culto, eu vou orar por você. Se for da vontade de Deus que você venha, que seja bom pra você, que seja bom pra todas as pessoas. Porque eu já entreguei meu cargo e estou saindo. Ele, você vai sair? Eu falei, vou. Eu já meti real mesmo. Aham. Isso foi em junho. Daí, eu acho que no dia seguinte ele mandou mensagem e falou... Eu mandei mensagem assim. Ele falou, e aí, tudo bem? Foi pro culto? Falei, fui. Aliás, eu falei assim, eu acho que você vai ser contratado, vai dar certo. Ele falou, tá bom. Ele mandou mensagem no seguinte, que boca, hein? Que fui Foi contratado. Vai ter que ser pra jantar comigo. Falei, tá bom. Meu Deus. E daí o que aconteceu? Ele veio pra cá, a gente se conheceu e eu acabei fiquei se seroneando, né? Fiquei fazendo... porque Fazendo ele não sala, conhecia né? ninguém, fiquei fazendo sala. Aham. Sozinho. Separado de um relacionamento de 22 anos. Numa Já tava, acho cidade que 4, 5 diferente. anos separado. Numa cidade diferente, longe dos filhos. Uhum. Aqui não conhecia quase ninguém. E daí eu fiquei amiga dele, ficamos amigos mesmo. Primeiro. Uhum. Ah, mas antes disso, eu lembrei que daí eu passei o WhatsApp, depois que ele foi contratar, agora não tem jeito. Passei o WhatsApp, a nossa primeira conversa no WhatsApp, a gente ficou 3 horas. De vídeo E no fluiu. WhatsApp. Ah, de vídeo. 3 horas. Conheci a mãe dele. De vídeo no WhatsApp. Nossa, nessa hora você falou, meu Deus, fluiu. Mas eu não tinha visto direito. Falei, vai que ele é anão, sei lá, né? Eu não sei, né? Vai que tem algo, né? Não sei lá como que ele é Deixa de eu verdade. ver aqui. Só vi o rosto, né? Não queria ver mais, tava tudo certo. E daí a gente ficou amigo quando ele veio e depois a gente se conheceu. Eu acho que, nem lembro. Eu sei que eu entreguei meu cargo 7 de junho, ele chegou dia 14 de junho, dia 19 ele começou a trabalhar e o primeiro beijo foi 24 de julho. Quase um mês legal. depois. E óbvio que os dois esqueceram que tinha dado 2 anos no dia 24 de julho. Porque a gente tinha esquecido, ele igualzinho a mim. Ai, que bom, até nisso combina. Graças a Deus. Ai, que bom. A gente Nossa. comemorou um dia antes sem saber. Sem saber. Ai, que gostoso, Sara. É isso, e ele é uma pessoa maravilhosa, um amor de pessoa. Sofreu bastante, passou por várias situações também. Teve o seu deserto. E Até nisso a história de vocês é semelhante. tem muitas semelhanças. Uhum. Nós somos também muito semelhantes e muito diferentes. Ele é ele é todo calmo. Tudo que eu sou espivetada. Mas isso não é bom? Eu falo assim, Edu feliz, Edu triste, Edu bravo, Edu... É a mesma... Isso porque ele é ator. Que legal, Ah, Sara, eu quero, que bom. depois eu quero saber Te que ver novela feliz. que dubla que eu quero conhecer. Depois muito manda, filme, depois muito, manda o nome tipo- pra nós assistir, né? Eu adoro o trabalho de dublagem, eu acho muito Não, é legal. fantástico. Eu E acho o trabalho de fantástico. dublagem está sendo super ameaçado agora, né? Por causa da inteligência artificial. Ai, que Você sabe que aqueles garotos que você tá vendo Ah. ali também, eles fazem uns negócios meio esquisitos, né? O quê? Tipo o Eles quê? estão querendo tirar o meu lugar aqui também. Sério? Botar uma Verdade. inteligência artificial aqui no Eles, lugar. eles já fizeram umas postagens, os negócios, que não era eu, não era a minha voz. Cara, mas é a voz. Era aquele garoto ali, ó, Ah. certo? Ele, Marcos, velho. A gente conhece ele aqui como Marco Velho. Ah. E aquele é o Taca Leonardo. letal. Ah. O Leonardo treinou a inteligência artificial e o Marco Velho foi eu. Cara, A voz era o e eu corneto. fiquei em dúvida se era eu. Era ele falando. Assustador, né? Mas, Mas era a Assustador, inteligência é artificial... assustador. Ó, os roteiristas estão em greve já há mais de 6 meses nos Aham, Estados Unidos. sim, e sim. agora, aqui no Brasil, todos os dubladores, né, atores que trabalham com isso, têm se reunido. Ele faz parte de vários grupos. Aliás, siga ele, @EduRaice, RAYCE, fazendo propaganda do Sim. futuro marido. Não é? lindo. Aham. Lógico, opa. Maravilhosa. E ele é meu melhor amigo. Ai, que gostoso. Eu acho que isso é importante. Eu vejo vocês, Sim. Sim. né? Eu e o Lucas, a gente tem, assim, uma amizade. Eu Não falo, é hoje ele é importante? o meu melhor amigo. Real, Então, assim. O Du também. Isso é fundamental. pra uma Fundamental. relação, Parceria, é, né? é. Parceria. Parceria.
Tem um livro, acho que do Dalai Lama. Ah, Ele tem um livro que ele fala uma coisa assim, que quando você vai escolher uma pessoa para estar com você, escolha alguém que você gosta de conversar com ela. é. Porque no final da jornada, É isso é que isso que vai sobra. ficar. Ou seja, você tem que escolher um bom amigo. Aham. Se a amizade não rolar, não... Não. E a gente ri tanto junto. Ai, que falo, gostoso. Meu, só ri, só Apoia, palhaçada. tem apoio. Sim, tudo. É muito bom. É. O Benjamin o ama, Ai. ele ama muito bem. E isso pra você deve ser, assim, fundamental Ah, sim. né? Eu acho que se não rolasse isso... ali, né? É, não. Ai, que É legal. prioridade. Mas esses dias eu fiquei tão feliz porque o Benjamin foi de carona para a escola com uma vizinha, que daí tem o amiguinho dele que estuda na escola e mora no mesmo prédio que a gente. E daí ele foi de carona com eles, a gente encontrou no elevador e tal. Daí ela chegou para mim e falou assim: Sara, preciso te contar uma coisa. O quê? O Benjamin chegou no carro e falou assim: Tia, eu tô tão feliz. Daí ela falou assim: Por quê? Ela falou assim: Porque agora eu tenho 3 irmãos. Um tem 18 anos e as outras são gêmeas. Gente, Que olha legal. isso. Daí eu falei assim: Ele falou Ai. isso pra você? Ele tá com quantos anos, Sara? 6? 8. 8. Nossa. 8. Lala, moço. Ele é uma E figura. ele é lindo, né? Ai, não é o que eu fiz, mas a melhor coisa que eu Não, fiz na ele, minha vida foi meu ele filho. é lindo. Pelo menos uma coisa na vida eu fiz direito, o meu filho. Ele é lindo. Nossa, E ele eu é tenho um lindo. relacionamento muito bom com o pai do meu filho. Muito bom. Ai, que bom. Ele conhece o Edu conhece ele, se respeitam. Ah, isso é, É, importante a- pro bem, né? Não, já Tipo, aconteceu de eu ir buscar o Benjamin na casa do Jansen. E daí eu falei, o Jansen vai fazer um jantinho aqui. Você sabe que ele cozinha bem, né? Eu vou ficar aqui jantar, tá? Beleza. Né? E tá tudo bem. A gente Ai, vai que ter relacionamento bom. o resto da vida. Então tem que ser vocês têm um saudável. vínculo pro resto da vida. Imagina se fosse em conflito. E ele é uma pessoa maravilhosa. Não deu certo Com o você? relacionamento. Ok. Mas ele é um amigo, ele é uma boa pessoa. Ai, que e eu bom. quero manter Que esse bom saudável relacionamento. isso, né? Porque Graças muitas a pessoas Deus. não conseguem ter esse relacionamento e a criança sofre tanto, né? Exatamente. O Benjamin fica super feliz. Quando tá os três, às vezes, Ele conversando, deve ficar todo. extremamente. Ai, que gostoso, Né? Sara. As Fico pessoas que ele feliz. ama. Aham. E ele falou assim, o tio Du agora é meu pradrasto? Eu falei, ele é seu pradrasto. Ele Padrasto. Que bonitinho. falou, mas como que eu chamo ele? Eu falei, tio. Tio. Continua chamando ele de tio. Aham. Você tá brincando. Eu vou te fazer uma pergunta Tá. aqui, que é coisa lá que tá lá no seu Instagram, Ai, do Jesus Saras. amado. Você colocou uma postagem assim, ó. Seja o motivo pelo qual alguém acredite que a bondade existe. O que é isso pra você? Você acredita nisso aqui? Claro, senão jamais teria colocado. Eu acho que eu tenho levado isso pra minha vida, sabe? Eu tenho tentado ser uma Sara diferente. Uhum. Uma Sara não apenas superficial, não só apenas na TV. Eu quero fazer realmente a diferença na vida, Uhum. não de quantidade de pessoas, mas por quem cruzar o meu Uhum. caminho. Se eu puder ajudar alguém que está me assistindo, ou alguém que me segue nas redes sociais, ótimo. Mas ali, sabe? E pequenas gentilezas, sabe? Às vezes num trânsito, às vezes, uma coisa que eu falo muito pro Benjamin, eu jamais aceitaria que o meu filho tratasse mal outra pessoa. Então a gente vai, por exemplo, abastecer o carro no posto. Fala oi pro tio, filho. Oi, tio, beleza? Não é? Não existe trabalho menor ou Sim. maior. Ninguém é melhor que ninguém. Não importa status, não importa dinheiro, não importa nada. Porque um dia você pode ter, outro dia você não pode ter. O mundo dá Exato. voltas. Sim. Eu já tive muito, eu já não tenho mais o que eu tenho. Eu tive que baixar a meu. Uhum. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E tá tudo Porque bem. isso não é tudo na vida. Não. E isso é uma coisa que eu faço questão. Então, assim, ser gentil, eu acho que gentileza gera gentileza, Uhum. sabe? Sim. Então, se eu puder fazer o bem, ou alguém fala assim, nossa, né? Aquilo que você É, Na verdade, eu acho que isso é muito importante, né? Uma das coisas que tá faltando demais. Né? tá faltando. É porque a gente tá muito preocupado com os nossos Uhum. problemas. Não é nem. É um egoísmo, um egocentrismo, mas. Porque as pessoas estão muito perdidas, muito Perdidas. vazias, Uhum. né? E o que falta? É Deus. Deus. Porque Falta se a de gente- identidade em Deus e tudo Se mais. a gente está repleta, a gente transborda. Né? E não há espaço para amor. O amor não tem limites. Então, Uhum. você acaba transbordando esse amor nas pessoas. Eu quero Uhum. transbordar amor. Eu não quero transbordar meus problemas, os meus medos, as minhas dores. Não quer dizer que eu ainda não tenha dor Sim. física. Sim. Não quer dizer que eu não tenha anseios e dúvidas emocionais, né? Não quer dizer que não tenha dificuldades, ou quer dizer que às vezes as finanças não apertem. Aham. Isso a gente vai ter, mas eu
quero fazer a diferença. Ai, que lindo. E não para uma quantidade. Eu quero fazer uma diferença. Se não for uma importa. pessoa, não é? Uma Aham, pessoa. É. Uma. Valeu a pena. Já é. Valeu a pena. Uhum. Se eu fizer a diferença para uma pessoa no meu dia, gente, se todo mundo fizer isso, Imagina. vai ser bom demais. Ai, E eu que acho lindo. que tem uma coisa muito importante. Você falou do que você passou, desse Uhum. esgotamento que você passou. E é engraçado que eu tenho a sensação de que esse esgotamento da gente, às vezes, na vida, nasce porque falta uma sintonia do que a gente é como um espírito mesmo, né? Como interior e o que você faz fora. Quando essas duas coisas elas estão dissonantes, a gente cria um conflito muito grande que a gente tenta administrar o tempo todo, comprando coisas, comendo coisas, né? E essa falta de sintonia, né, ela desgasta. Né? Talvez você administre melhor isso hoje, a tua energia e tal, porque ao encontrar essa sintonia interna aí, a coisa flui melhor. Você não tem mais uma energia contra a outra. É o teu interior sintonizado com uma coisa que vai para fora. É como se fosse um fluxo. A roda gira, né? Porque a roda não estava girando. É como se ela não tivesse redonda. Não. Ela tivesse Funcional, quadrada. né? Todo dia você Totalmente. tinha que voltar para casa e readministrar isso. Falar assim, putz, Exatamente. Até porque, assim, somos corpo, mente e espírito. Exatamente. Se algum tá muito disfuncional, alguma coisa com certeza vai entrar em desequilíbrio, né? Exatamente. Hoje é sagrado. Eu vou à academia 3 vezes na semana. É sagrado. Porque, Você emagreceu quantos quilos, Sara? menina, eu sou uma sanfona. Nem engorda, emagrece. Não, mas é nítido. isso aí eu sou campeão também. Não, mas, aham, isso é, é algo nítido. que eu estou lutando. E possivelmente eu vou lutar a vida toda. Mas é né? um equilíbrio, né? né? Um equilíbrio. E eu não tenho Pra mais uma estar cobrança bem, né? eu comigo mesma, entendeu? Aham. Eu sou meio mais redondinha, Não, assim. Sara, nossa. E tá tudo bem. E tá E tudo tá bem. Com bem. certeza. Tudo bem. tá Eu tudo não bem, estou com o meu corpo perfeito que eu gostaria de estar, mas está tudo bem. Eu estou O importante 13 é você estar Eu bem. estou 13 quilos acima e do meu com peso. saúde, né? Mas eu tô bem, faço Uhum. atividade 3 vezes a semana. Sei que o meu corpo é templo. Não é templo? Nosso corpo não é exatamente. templo? Sim. Onde habita ali, né? E aí? A gente precisa cuidar, porque senão a sua mensagem não vai chegar. Não vai. Então, as dores melhoraram, porque eu faço exercício, eu faço atividade física monitorada com um especialista. Depois eu acabei descobrindo que eu tenho a síndrome do desfiladeiro torácico, por isso que eu tinha tanta dor. Nossa. Daí eu acabei descobrindo, então eu faço com um especialista. E sabe uma outra coisa? Até o meu meu tratamento com dinheiro mudou. Porque, Por assim, quê? como eu vim de uma situação financeira difícil, dos pais tudo muito contadinho, tudo que eu conquistava, eu guardava muito e era muito, sabe, direcionado. Uhum. E se eu gastava, eu me cobrava. Gastei, não precisava, podia ter gastado. Só que daí parecia que sempre faltava. Agora, parece que o meu lidar com dinheiro é tão assim, Leve. leve. Uhum. Porque eu preciso abençoar as pessoas, o dinheiro tem que rodar. É. Tem que Então, rodar. eu É pago energia, meu né? fisioterapeuta, que é caríssimo. Eu falo, ai, que benção, olha só que trabalho maravilhoso que ele E que faz. bom que eu posso. Que bom que eu Aham. posso, mas está comendo, sei lá, 1/3 do meu salário. Mas vai com Deus, olha que maravilhoso. É isso. Porque ele está me Aham. ajudando, entendeu? E isso vai para outras pessoas e daí você acaba abençoando outras pessoas. O seu lidar, quando eu pago a faxineira, eu falo, Marinalva, obrigada. Obrigada que você veio aqui. Meu, ela saiu da casa dela, pegou 4 ônibus que ela vem de Arapongas para limpar a minha casa. Eu falo, obrigada que você está aqui hoje, cuidando da minha casa, do meu templo. Então, assim, o Sim. valor que eu dou é diferente, até não só Em dinheiro, né? mas assim, eu dou valor para tudo. Vocês estão aqui Sim, desenvolvendo sim. um trabalho maravilhoso, entendeu? Então eu estou aqui de corpo, alma e espírito doado para vocês. E com o dinheiro mudou, porque assim, antes eu ganhava muito mais, antes eu trabalhava muito mais e o dinheiro parece que não rendia. Hoje eu trabalho menos, eu ganho menos. E às vezes eu olho e falo, meu Deus, onde que surgiu esse dinheiro na minha conta? Olha E eu que abençoo legal. muito mal. Ai, Mas que lindo. eu me desapego com o dinheiro. Teve isso, assim, alguns casos. Esses tempos atrás, eu pensei numa pessoa e eu peguei, vou falar aqui, tá? Não vou falar quem, mas eu falei assim, eu fiz um pix de R$300 reais pra essa pessoa. Por Tá. nada. Sarinha, o que aconteceu? Por que você mandou isso pra mim? Eu falei, não sei. Eu senti que eu tinha que mandar. Ele falou, cara, posso te ligar? Ele ligou e falou, meu carro Resposta de quebrou, direção. eu tô sem pra arrumar o carro, eu tô quebrado financeiramente, a situação tá difícil, tá não sei o quê, e o conserto do carro deu R$300. Mágico. Eu falei, yes, God, yeah! Deus é incrível. Deus é Meu,
cara. A gente Meu perceber que a Deus. gente tá falando assim, eu tô te entendendo, Conectado. eu tô conectado tô com você. conectado. Que E o teu olhinho tá delícia. brilhando, né? Aham, tá, Teu dá pra olhinho ver tá daqui. brilhando aqui. Tá. Mas gente, eu nunca tive essa É uma experiência. energia, né? E Ó, daí, Arrepia. mas tô é. arrepiado. Eu falei, então tamo. É isso aí. Agora A- sim. Sabe o que aconteceu comigo? Parecido, mas no meu caso eu não fiz o Pix. Eu mandei uma cesta básica. Uhum. E assim, eu não coloquei meu nome. Mas a pessoa me mandou mensagem, porque ela imaginava que a única pessoa que poderia fazer era eu. Uhum. E ela me mandou agradecendo porque era o que estava precisando. E aí eu tive a mesma reação. Falei, Deus, porque eu não sabia o porquê que eu estava mandando também. Eu imaginava que era uma situação que precisava, mas assim, ter certeza, não. Então, quanto mais a gente tá íntima de Deus, quanto mais a gente se aproxima, com certeza mais ele acaba usando a gente para situações como essa. E é incrível poder. Todo dia eu falo, Senhor, Gente, que pode me delícia. usar. É. Pode me Eu usar. acho que é importante, assim, a gente se conecta com as pessoas que estão sentadas aqui Uhum. e elas trazem superação de vidas, como elas enfrentaram as coisas e tal. E é interessante, Sara, que não é o nosso primeiro foco, especificamente, falar assim, ó, somos um podcast que falamos da religiosidade. Não é, não é. Porque eu acho que é aquilo, né? A religiosidade das pessoas, a espiritualidade delas está em como elas lidam com o trabalho dela, em como elas lidam com o próximo, em como elas vencem os problemas da vida dela. Mas é incrível. Grande parte do que a gente entende como a coisa que modificou a estrutura da vida, o que dá essa energia que essa pessoa tem, porque são pessoas em cada área especiais, tem relação com isso. Todas que passaram por aqui, né? Entendeu? Então, isso é muito legal de ver isso. Se a gente pode, de alguma forma, com alguma coisa que ajudar as pessoas a... Poxa, eu tô passando por um momento aqui que tá complicadíssimo. Cara, presta atenção nisso aqui. É uma palavrinha que a gente tá trazendo aqui pra você, ó. Fez bem pra ela. Ah, é verdade. Então, é bem bacana isso. É mágico. É. É isso aí. Cri, cri. Passou um anjo. É hora... Fala que eu fiz silêncio, passou um anjo. É bem... Que gostoso. Passou. É bem legal. E escuta, onde você vai, menina? Para onde você vai? Onde você quer chegar? Quais são os seus próximos projetos? Você tem alguma coisa que você tá afim de Não fazer? quero chegar em lugar nenhum, não. Quer dizer, eu quero chegar no céu a hora que eu morrer. É só isso. Eu quero ir pra glória. Só quero Amém. poder caminhar para que eu vá pra Amém. onde Mas eu tem quero ir. alguma coisinha que tá Um no seu projeto- coração? Alguma coisa que você tá afim de Gente. fazer, que você não colocou em Ou metade? continuar o que você está. Eu, assim, eu sempre tive projetos e sonhos e ambições. Tem. Eu tô bem diferente. Aliás, agora o único lugar que eu quero chegar, preciso chegar, é buscar meu filho na escola, que já são 6 e Meu Deus, é verdade. Aquelas, é isso. Sabe o que eu quero chegar? Daqui a pouco a professora liga Já pra deve gente. Sara! Ô, Sara! Eu quero ser uma boa mãe, eu quero ser uma boa convidada de um podcast, a hora que eu Maravilhosa. estiver. Eu quero ser uma boa apresentadora de TV, a hora que eu estiver apresentando. Eu quero ser uma boa filha para os meus pais. Eu quero ser uma boa amiga para as minhas amigas. Eu quero ser uma boa esposa para o meu futuro marido. É só isso Dá o que seu eu melhor quero. Eu quero onde eu estiver. Não importa, eu não me importo mais onde eu vou chegar. Eu já tô aqui. E todo tá vendo dia é um agora. presente, Uhum. exatamente. Abrir os olhos. O presente é um presente. Já tá falando nome. O presente é um presente. Você teve a graça de poder acordar. Então, faça o seu melhor hoje. Então, todos os dias é uma oportunidade de você fazer o melhor. Sim. E eu, hoje em dia, eu consagro tudo a Deus. Então, eu estou indo para o podcast. Então, Deus consagra, me usa, coloca as palavras na minha boca e que seja realmente frutífero, que seja bom, né? Que a gente possa levar a tua palavra, que eu seja boa para as pessoas e qualquer coisa, em tudo. Não é fácil, não vou dizer que estou sempre plena em todos os momentos da minha vida. Eu não posso ser hipócrita. Tem hora que eu fico nervosa, tem hora que eu fico brava, mas tem hora que a gente dá uma desestabilizada, mas assim, eu estou buscando isso. O meu sonho, minha busca constante agora, até o último dia da minha vida, é ser uma pessoa melhor, é evoluir. Ai, que Em lindo. todos os âmbitos, né? Fisicamente, moralmente, espiritualmente, intelectualmente. É isso. Ai, que maravilhosa. O que você acha? Escuta, a Sara mandou pra gente. Temos alguma coisa? O quê? Temos. Sara não mandou nada, não.
A senhora não mandou nada? Ai, Ai, ele é lindo demais. Ai, gente, ele é lindo demais. Coisa gostosa. Você falou dele, falou, olha ele aí. Mamãe já vai te buscar, filho. Mamãe tá chegando. Aguenta aí, bem. Aguenta aí. Ai, gente. Eu falo assim que o meu príncipe encantado não veio no cavalo branco, mas ele veio em forma de filho. Sorriso bonito. Ele Lindo. é. E eu falo pra ele todos os dias: filho, você é meu presente de Deus. Sou muito grata que você é meu filho. Muito obrigada, meu filho. Obrigada, filho, por você ter me escolhido como mãe, por eu ser sua mãe. Muito obrigada. Eu peço a Deus sempre para poder ser uma boa mãe. Você é, mamãe, uma boa mãe. Deus. Não é? Então, assim, o nosso relacionamento que a gente tem e o que eu tento alimentar e tento também plantar a sementinha, né, do que eu acredito, do que eu creio para ele, se um dia se desvirtuar no caminho, como eu me desvirtuei, fiquei 20 anos aí, uau, muito doida, né, que Mas faz sempre há parte tempo, também. né? Sempre há tempo, eu acho que eu também precisava passar por tudo isso, porque assim, Uhum. você se torna autoridade num assunto Sim. onde você tem a sua dor, né? Aham, Sim. é isso. Então, eu acho que... E eu acho que é a tal da profundidade, que é aquilo que eu te falei que eu percebi que mudou alguma coisa na tua forma de comunicar. Comunicadora, você sempre foi. Mas a empatia... Mas ela sabe que mudou. engraçado? Eu já tô muito menos preocupada com o que os outros vão pensar. Sim, pode ser Minha isso. preocupação é só o que ele pensa de Mas mim. ela dá mais autoridade. Sem dúvida. A tua comunicação, ela tá mais potente, mas não é no nível técnico. Ela tá num outro nível. Ó, que profundo. Não, é verdade. A Se gente ele percebe. falou, tá falado. Tem uma diferença. Ai, que legal. É bem bacana. Fico feliz. E qual a Ai, ó. mensagem que você Ai, ó. daria pra ele? Tipo assim. Pra quem? Pro bem? Tô chegando, não? Tô chegando. primeiro, tô Não, chegando. não. Primeiro eu tô chegando, filho. Pra ele? Pra ele viver, um manualzinho de vida que você Ai, passaria pra Você ele. sabe que tem uma frase que eu amo muito, essa frase, ela me tocou, assim, na minha adolescência. Porque, assim, como meus pais liam muito, apesar da minha mãe ser professora de matemática, meu pai biologia e química, mas, assim, a gente sempre teve contato a muito livro e tal. E a Cecília Meirelles, a gente lia muito quando a gente era criança. Mas aí teve uma frase da Cecília Meirelles que, como me marcou, porque minha mãe me apresentava muito, a gente lia muita poesia, poema. Minha mãe instigava muito isso. Esse lado Que artístico legal. meu, acho que porque minha mãe me instigava bastante. Eu li na juventude e eu levei ela para minha vida, que é: aprendi com a natureza a me deixar cortar e a voltar sempre inteira. Porque o que a gente faz com uma plantinha para ela crescer forte? A gente Podar. poda, a gente corta. Mas daí dói, porque tira um pedaço, porque machuca, às vezes sangra. Não a planta, né? Tô dizendo a gente. Eu sei que a planta não sangra. Mas... E principalmente essa. né, essa que é de artificial. mentira, eu gelei nela. Mas não parece, gente, é super de verdade. É, de verdade. Deixa eu regar, aliás. Então, assim, ó, a vida, vão ter momentos que a gente vai ter que se podar, ou às Sim. vezes a gente não vai precisar se podar, a vida vai podar sem a gente querer, vai lá cortar, vai doer, vai machucar, vai sangrar, mas pode ter certeza que você vai ficar mais forte. Precisa dessa poda para você seguir o caminho que você tem que seguir. Porque às vezes você tá indo pro caminho, daí você vai corta, endireita. Uau. Entendeu? Uau. Então, assim, essa frase, ela é muito profunda. Eu poderia falar, nossa, eu tô tão cristã, biblicamente, fazendo teologia, e falar uma frase da Bíblia. Mas não precisa, como eu falei, falar de Deus, falar de Jesus, ou falar Bíblia, para você falar dele. E, assim, as pessoas são usadas. E quem disse Sim, que a Cecília é Meirelles, verdade. que é uma escritora, né, brasileira maravilhosa, também não foi usada por Sim. Deus para falar algo que é a criação de Deus. E se a criação, né, revela o Criador, a gente está falando de Deus. Ai, gente, Cara, que profundo. eu ia dar outro minuto daquele de ficar sem fazer nada, só no silêncio. Não, Mas- não, perfeita. Sara, Oi. foi uma delícia essa conversa. Eu sou sinestésica, eu preciso gelar. Demais. Sua mão tá Olha, gelada. tá, eu tô bem de frente pro ar-condicionado aqui. Sara, obrigada. Amor, E- Muito preciso obrigada. relaxar, gente. Eu sou sinestésica. Obrigada, de coração. Obrigada. Foi muito legal. Imagina. Foi uma conversa muito bacana. E a gente Obrigada. pôde conhecer de você hoje mais do que aquela camada, talvez, só que todo mundo vê, da excelente profissional e tal. Mas, assim, tu é um ser humano muito bonito, com uma luz Obrigada. muito bacana e que, pode ter certeza, ele, né, Deus está te usando de instrumento para você Amém. fazer Com muita certeza. coisa legal. Inclusive,
Se a gente quer inspirar pessoas, você que está em casa, ela é uma inspiração. Ai, gente, que lindo. Obrigada. Obrigada. É um Tá. prazer estar aqui, tá? Obrigado você, Obrigada. né? Obrigado por você ter dado esse tempo pra gente. Corre lá, porque eu só vou Tô parar. já indo. A gente só vai parar por causa do bem. Tudo bem. Obrigada Valeu, mais pessoal. uma vez. Obrigada, Lala. Obrigada, de Love you. coração. Beijo, ó. Love you. Beijo. Aqui a mãozinha. Amo. Valeu. Ai, obrigada. Linda. Ai, maravilhosa. Ai, pera. Pega. Onde De que novo, tá? pra variar. O presentinho da Sara. Que Tá presente? Esquecemos. Sério, tem presente? Obrigada, queridos. Ai, a gente se empolga tanto. Cara, a gente vai conversando aqui, você sabe que é o seguinte. Sério? Vamos dar junto. Ai, obrigada. Você falou da canequinha, Sim, tá Fazer ela seu aí. chá, seus Eu cafés. achei ela... O que te inspira? Ai, O que ó. te inspira? Eu vou fazer um post e vou marcar você. Eva! O que te inspira? Sim. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, valeu. Gente, Que demais, foi muito legal, foi bem legal.